Fala galera, bem-vindo a mais um episódio aqui do Inova Lab. O convidado de hoje é super especial, a gente vai trazer conteúdos aqui sobre narrativa, escala, marketing digital. Cara, tem muita coisa boa, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, vai extrair muita coisa boa daqui, tá? Antes de eu fazer a apresentação dele, eu tenho que falar aqui, obviamente, como eu não sou patrocinado, né? Eu tenho que falar do meu curso, o Inovação 360. A gente vai falar sobre, basicamente, fundamentos de inovação, modelagem de negócios. A gente vai falar, basicamente, de estratégia de inovação, como que você implementa isso dentro do seu negócio, tá? E tem também a mentoria, caso você precise de um apoio um pouco mais pessoal aí o meu. Tem a mentoria, você pode conferir o link disso e de tudo que a gente conversar aqui. Você vai ver o link na descrição, tá? Então dá uma conferida ali. Se quiser, tem o papo gratuito, tá? Sessão de diagnóstico gratuita ali para você marcar. E aí a gente vê se faz sentido, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é basicamente apresentar. É o Matheus Uchoa. O Matheus, ele, cara, já trabalhou em várias áreas do digital. Ele trabalhou em coprodução, lançamento, diretor comercial, expert, mentor. Ele tem uma mentoria chamada Mitologia, que é muito boa, tá? Eu, pelo menos, vejo que ele tem muito conteúdo bom. Dá resultado, né? Tem alguma coisa legal, tem alguma coisa legal. Boa. Então, Matheus, é isso. Se você quiser, se apresenta também, cara. Se você esqueceu alguma coisa, né? Não, fica à vontade. Meu nome é Matheus, né? Como você já sabe, nasci em Recife. E tenho 25 anos, empreendo desde os 16 e quando eu lembro de quem eu sou como pessoa, eu não consigo me lembrar sem ser trabalhando ou fazendo alguma coisa profissional. Que eu gosto, faz parte da minha identidade. Então, o meu primeiro negócio foi uma startup de tecnologia e aí eu fui multiplicando isso, essas oportunidades e indo por cada uma das áreas e hoje eu me encontro na parte de marketing digital, mas especificamente voltado a mentorias, com a área que eu mais gosto, que é narrativas, né? Então, esse é um referencial da minha história. Nasci em Recife, como eu falei, já rodei bastante pelo Brasil e pelo mundo, e hoje eu moro já aqui em Alphaville há 3 anos. Legal, cara. E como que você caiu, cara, nesse mundo de digital, assim? Como que você veio parar nesse mundo digital? Foi sem querer, não foi querendo não. Porque eu vi um filme do Lobo de Wall Street, e quando eu vi esse filme do Lobo de Wall Street, o que acabou acontecendo? Teve um evento com o Lobo de Wall Street real lá em Recife. E eu fiz, poxa, o Jordan Belfort, eu vou participar desse evento com o Jordan Belfort, vai ser massa. E tinha uma sessão de fotos. E aí eu virei pra minha família e falei assim, se virem, eu vou tirar foto com esse cara. E quando eu fui pro evento do Jordan Belfort, eu não tinha noção do que ia acontecer lá. Quando eu fui, aí teve um monte de gente de marketing digital, um monte de gente de investimentos, e quem tava lá, inclusive, nesse dia, era o Érico Rocha. E eu comecei a ver ele trazendo os depoimentos, as provas sociais, eu digo, tá, tudo bem que eu tinha 14 anos, né? Não tinha referencial nenhum do que era dinheiro naquela época. Mas eu olhei e fiz, pô, que interessante esse negócio, eu quero saber mais. E aí do Érico, eu comecei a acompanhar o perfil do Érico. Do Érico veio outro dinossauro do digital, que foi o Gabriel Goff. Muita gente que talvez esteja vendo isso não faça a mínima ideia de quem é o Gabriel Goff, uma lenda. E depois foi o Murilo Gun. E do Murilo Gun foi o primeiro curso que eu comprei. E daí eu só fui me apaixonando, só fui continuar pesquisando. Demorei para de fato ir para o universo dos lançamentos, porque eu tinha essa startup, eu tinha esse aplicativo, mas sempre me apaixonei muito por essa questão de Instagram e sempre estive incluso nesse meio. Entendi. Cara, o Murilo Gun, ele é um dos caras que eu, assim, admiro pra caramba. E eu lembro que uma das coisas que, quando eu estava empreendendo já, né, eu tinha um blog, inclusive, lá dentro de uma das páginas minhas, que eu falava muito sobre design thinking e outras coisas, né? E aí eu lembro que o Murilo Gun curtiu em um post que eu fiz no Facebook, alguma coisa assim. Pô, aquilo ali pra mim foi, tipo, extraordinário. Já tentei, tá, Murilo? Se você estiver vendo aqui, vem pra cá, cara. Já fiz esse convite pra você, não dava pra você vir na época, mas vai ser um prazer, cara, te receber aqui. Eu tenho certeza que vai ser legal. Que massa. E... pô, muito, muito legal, cara. Assim, acho que foi um encontro realmente completamente inesperado, né? Acho que foi uma coisa que foi levando a outra, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões de eventos também. Acho que eu tinha preparado umas perguntas pra isso. E, cara, uma das coisas que eu vejo, assim, que você faz muito bem cara, esse engajamento no Instagram. Tipo, de postar, story, de se posicionar e tudo mais. Como é que você consegue se manter tão engajado assim com isso, cara? Tá.
Eu parto de um pressuposto que é o seguinte. Eu sempre pirei muito com questão de quantidade, né? Quantidade de stories, quantidade de posts no feed, quantidade de vídeo no YouTube, foi até o que a gente tava conversando no carro. E eu sempre ficava naquela porque a gente sempre vai ter uma premissa como empreendedor que nada é o suficiente. Justamente a gente trabalha com vendas, a gente trabalha com produção de conteúdo, quanto mais melhor. E aí teve um desafio que eu me propus fazer ano passado, esse ano não. Que quando eu fiz esse desafio no ano passado, eu juntei... Eu contratei um rapaz que era estrategista. Eu falei, o que é que eu tenho que fazer pra dar certo? Tipo assim, virar o jogo. Ele falou, você tem que fazer 3 vídeos por dia. Eu digo, 3 vídeos? Eu não dou conta de fazer 3, mas me dá 2, pelo menos 30 dias pra pegar uma atração, depois eu te dou 3 por dia. Pronto. Aí a gente fez esse desafio. E aí foi em cerca de 2 meses, ele foi aumentando o volume e foi uns 200 vídeos, 150 vídeos, registrados, entendeu? Não é tipo de boca, videozinho de 5 segundos não, era vídeo que eu produzia e escrevia. E aí, quando acabou esse período, eu não cresci 100 seguidores. Cruel. E aí eu fiz, não, o problema deve ser a quantidade do que eu tô fazendo. Esse deve ser o problema principal. Fazer o dobro. Não foi isso. Aí eu falei, é porque deve estar faltando qualidade. Se eu tivesse... A quantidade não funciona, tá? A qualidade. Aí que eu comecei a fazer? Eu comecei a chamar gente com câmera. Eu comecei a investir mais em recursos audiovisuais para deixar o negócio mais pomposinho, mais bonitinho. E quando eu comecei a investir nisso, aí eu fui pra qualidade. E também não aumentou. Eu digo, mas qual que é a métrica? Porque foi de quantidade e foi de qualidade. Tá faltando alguma coisa. Tempo de vídeo, tanto de 5 minutos de vídeo. Eu falo de Reels, né? No do YouTube. Tanto 5 segundos, aquele de ler a legenda. Sim. Aí eu fiz, deve ter alguma coisa. É quando eu descobri que a métrica principal do meu trabalho é o impacto. Se é 5 segundos, se é 60 segundos, é 30 segundos, qualquer coisa tem que ter impacto. Então, qual que é a minha métrica de postagem? Aquilo que eu estou postando tem impacto? Eu consegui, pelo menos hoje, colocar um tijolo a mais na cabeça da minha audiência para entender o que eu faço? Então, como você trouxe no começo, o meu produto é a mitologia. Hoje eu botei mais um tijolinho para lembrar para as pessoas que existe a mitologia, que aí parte de uma premissa que é, as pessoas elas precisam mais ser lembradas do que ensinadas. Então se passar um mês, tu não vai lembrar o que é a mitologia. Então tem sempre, mitologia é mentoria, mitologia é mentoria, nossa mentoria. Então sempre quando eu abro os stories em um dia, eu tenho que ter uma premissa de, hoje eu provei mais um dia que a mitologia vai ser bom para a vida do mentor. Essa é a primeira premissa. Legal. Mesma coisa no feed, mesma coisa em todos os vídeos. É sempre deixando uma sementinha ali que a curto prazo ela parece insignificante, mas a longo prazo ela vai crescendo. Legal, cara, legal. E hoje você está presente majoritariamente no Instagram. Sim. E o YouTube que você está começando a dar uma explorada, né? Eu acho que é um dos pontos talvez que você explore um pouquinho mais. Se eu fosse dizer assim de uma forma um pouco indigesta, eu digo que o YouTube ele é minha esposa, o Instagram ele é minha amante. E por enquanto eu tô mais com a amante. Que eu passo muito mais tempo no YouTube, mas pra fazer dinheiro é muito mais fácil pelo Instagram. Pelo Instagram, né? Uhum. E tem alguma outra rede social que você não tá? Porque, por exemplo, eu faço a pesquisa, normalmente eu pesquiso, cara, vários lugares de várias coisas. O seu, como eu falei pra você, foi um dos episódios que eu menos tive tempo pra me preparar. Sim, mas perfeito. foi até um desafio que eu fiz pra mim mesmo, né? E tem algum motivo, por exemplo, pra você não estar em outras redes sociais? Tipo, sei lá, TikTok ou LinkedIn, né? Porque o LinkedIn também é muito bom pra atrair, é qualificado e tal. Pro meu público, menos. Porque geralmente o meu público ele não é tão corporativo. Então, existem coisas que a gente tem que levar em consideração quando eu tô trabalhando com pessoas, que é o nível de fricção que ela tem para fazer o negócio acontecer. Então, se eu pego uma pessoa que ela vende para pessoa física, é muito mais fácil, porque ela vai entrar em contato no Instagram, vai marcar um diagnóstico, vai fazer uma avaliação e vender. E já o LinkedIn, ele tem um fluxo mais complicado de venda na cabeça dele. Não é na realidade, muitas vezes, é na cabeça dele. Aí ele tem que entrar em contato com fulano, que vai ser o decisor, que tem que passar pela secretária, pela assessora, que não sei o quê. Até que, quem sabe, chega no processo de venda. Então, em termos de geração de resultado, eu preferi me manter só com as pessoas do Instagram. Eu tenho uma premissa de sempre... Na verdade, eu tenho essa premissa recente, não era antes. De me manter focado nas coisas. Eu sempre fui um cara que diversifiquei muito. Aí hoje eu faço, não, deixa eu dominar o Instagram. Quando eu dominar o Instagram e eu tiver certeza de que consigo replicar o caminho pra mim e pros outros, tipo, qualquer pessoa, por favor, aí eu vou passar pra outras redes sociais. Mas eu não suporto o TikTok não, acho o TikTok muito pai. Toda vez que eu entro lá, eu me assusto um pouquinho. E o LinkedIn eu acho o pessoal muito pomposo. Aí eu não vou pro LinkedIn também não. Cara, o TikTok, eu devo usar um dia. Ainda não criei essa coragem pra entrar nesse tipo de consumo.
mas eu devo utilizar para replicar os vídeos que eu faço no YouTube, né, os shorts. Sim. Porque é mais um canal. Tipo, tá pronto o vídeo, né? Então é Sim. só aproveitar ali. Mas é uma das coisas que eu não... Hoje eu realmente também não aproveito tanto, assim, porque também acho que talvez não seja o público, né, cara? Acho que não... Não sei. E, cara, você fala bastante sobre narrativa, né? Esse é um dos pontos que eu achei muito legal quando você comentou. É uma das coisas que eu acho bem interessante a forma como você aborda isso. Pra quem não para quem não sabe, né, nada sobre isso e tá meio perdido, cara, o que é uma narrativa na sua cabeça, assim? Tá. Narrativa, a partir do momento que a gente abre nossa boca, a gente já faz uma narrativa, porque a gente vai narrar o mundo a partir das nossas crenças e visões. Então, se a gente vai para um país, pegar, deixa eu pensar aqui, para uma Dubai. Uma Dubai para uma pessoa rica é legal. Uma Dubai para uma pessoa que está em ascensão é tipo o paraíso, é a Disneylândia da riqueza. Mas é só Dubai. Então, é um mundo frio e cinza. Só que a gente, com as nossas crenças, acaba colocando as nossas perspectivas de mundo. Então, todo mundo tem uma narrativa. Só que às vezes a pessoa não tem consciência disso. Então ela acaba usando de meios técnicos para explicar as coisas dela, porque ela não entende que a visão dela é preponderante e mais importante do que o conhecimento que ela tem sobre aquilo. Então, muito de trazer essa consciência das narrativas olha, embala isso em um contexto que fique mais fácil para ti e coloque mais autenticidade, coloque mais personalidade no que tu tá falando. Então, para mim, narrativa ela tem muito a ver com a forma como a gente narra o mundo. E a gente já faz isso inconscientemente. Só que o grande poder, o grande impacto tá a gente, opa, eu faço isso já, deixa eu melhorar. Diferente de copywriting, para quem não sabe, você não conhece, copywriting é uma técnica que você aprende para persuasão, que você tem que aprender, narrativa você já nasce com ela. Uma criança tem narrativa, um adulto tem narrativa, só que talvez ele não tenha consciência de como aumentar o impacto dela. É diferente também de storytelling. Storytelling a gente tem que aprender, porque é uma técnica, é uma construção de história. Mas narrativa é uma coisa que a gente já faz todos os dias. Entendi. E o que que precisa ter em uma boa narrativa, assim? Problema. Tem que resolver um problema. Não, necessariamente. Porque o que acontece? Qual que é a pauta de uma história muitas vezes? A pauta de história é a mudança. Ocorre uma mudança, surge uma história. Se vamos supor que a gente tá vivendo, toma café do mesmo jeitinho e faz a coisa do mesmo jeitinho, não tem uma oscilação. É estável. Então vamos supor que hoje, feito você trouxe o exemplo da cadeira que a gente brincou antes. Eu tô lá, comprei uma cadeira game. Eu falei, essa cadeira é a melhor do mundo. Aí depois tu fez, isso aqui tá doendo minha coluna. Isso aqui é... Não, mas será que toda cadeira é ruim assim? E tu sentou sem querer na cadeira da tua mulher. O que é que aconteceu aqui? Houve um conflito, houve um problema. E daí surge uma narrativa. Na verdade, a narrativa já existia, mas ela ganha um viés emocional. Por quê? Agora tu tá entre o Eric do passado, que estava numa cadeira ruim, e o Eric do presente, que tá numa boa, e o Eric do futuro. O que é que tu vai fazer a partir disso? Então é sempre essa encruzilhada que a gente vai tendo consciência. Então, um ponto principal na minha visão da narrativa é o quanto tu consegue trazer a pessoa pra tua história, como se fosse um espectador, num primeiro nível, e no segundo nível é como é que ela consegue participar da história. Porque a gente tem um mecanismo no cérebro chamado reflexo límbico. E a partir do momento que eu conto uma história, é automático tu se projetar na história. Então se a gente tem essa consciência do poder que isso tem, a gente faz, peraí, se eu quero encurtar o caminho de persuasão, ou de convencimento, ou de aproximação da pessoa, eu vou contar uma história. Porque encurta tudo. Então, se eu tô tentando te convencer a comprar um produto, tu vai ter uma objeção natural. Mas se eu te coloco numa história que envolve esse produto, tu se torna um personagem. E aí tu criou a trama na cabeça. E não tem como tu esquecer aquilo, porque tu já viveu. Por causa do reflexo. Ele quer concluir a trama depois. Né? Exatamente, que você fica, poxa, como seria se? E aí é a brecha. Né? Sim, boa. E tem alguma inspiração pra essa questão de narrativa, né? Que você tem, assim? Um autor, alguma coisa que te inspirou a buscar esse tipo de conhecimento sobre narrativa? Na realidade, sim e não. Como origem, não. Como hoje, tem. Você quer saber qual direção? Cara, talvez a origem, mas eu acho que vale a pena explorar um pouco hoje, assim, também. O que você busca de referência, assim? No hoje, acho que o autor assim, que mais me assombrou quando se trata de narrativa foi o Robert McKee, que é do livro História, né?
Foi um livro que me assombrou porque eu sempre fui muito da linha do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E quando eu vi aquele livro, eu fiz, cara, esse livro sobre roteirização de filme é a bíblia do autoconhecimento, porque tá falando da trajetória da vida humana. O que passa na tela do cinema é só tipo um recorte. E eu tive uma crise existencial por causa desse livro. Então, ele foi um autor muito bom. O Jung também, né, o Carl Jung também, o Jordan Peterson. Então, pessoas que falam da trama humana como se só, menos do marketing da coisa. Então, gosto muito de estudar autores que falam sobre a personalidade e como é que o ser humano desempenha no mundo. Isso foi como um momento atual. Deixa eu ver se tem mais alguém. Me inspira muito. Aí tem criadores do YouTube, o MrBeast, essas pessoas, mas mais como criação em si do processo do que uma inspiração. E na origem, foi porque eu tava com aquele projeto que eu falei da startup e eu ficava com muita raiva, porque o aluno, ele tendia, era um projeto para vestibulares, o aluno tendia a acreditar que ele precisava decorar a capital da Mongólia, mas que se esse cabação chegasse no dia lá da prova e pipocasse porque ele ficou nervoso, ele ia falar, é porque eu não sabia a capital da Somália, e não porque eu não cuidei da minha inteligência emocional. E eu tentava dizer pra ele assim, ei cara, cuida da tua ansiedade, cuida da tua inteligência emocional, cuida da tua mentalidade pra ir fazer a prova. Ele, não, deixa eu ir lá decorar o membro do procarionte, da lagarta lá, a categoria da lagarta. Eu digo, essa merda não cai não, caiu uma vez em 5 anos. Aí ele, não, mas eu tenho que ver. E aí eu me revoltei, porque eu me senti meio que vendendo um programa de dieta pra um obeso. Ele não queria aquilo. E quando isso aconteceu, foi aonde eu falei, pô, não quero isso aqui pra minha vida, porque eu tô tentando forçar as pessoas a ter algo que não, elas não querem. E aí surgiu de eu fazer uma live na casa de um amigo. Eu tinha ido visitar ele, né, o Marcos Strider, lá em Recife. E falei, Marcos, tu tem um quadro que eu posso fazer uma live? Hoje é uma live muito importante sobre ansiedade para os vestibulares. Como é que a pessoa consegue fazer uma prova mais tranquila? Aí, tipo, o meu Instagram tinha 40 mil pessoas. Era lotado, assim. Story pipocando. 5 mil pessoas, isso em 2017, 2018. 2017, 2018. Quando eu abri a live, 2 pessoas, 1 pessoa, 0 pessoas. Eu digo, eu não tô acreditando que eu tenho um Instagram de 5 mil de 40 mil pessoas, com 5 mil pessoas no Stories, e não tem uma pessoa numa live sobre ansiedade, com 2 semanas pro vestibular. E aí onde eu fiz? Eu não quero fazer isso mais da minha vida, porque eu tenho um sucesso social, todo mundo que vê fala que isso aqui é muito bom, gera desejo, tanto que foi uma porta de entrada muito grande pra eu fazer palestra, nos lugares, nas escolas. Porém, quando ia dormir minha cabeça no travesseiro, falei, isso aqui eu não quero isso. E foi onde eu fui pra um retiro indígena, lá em Recife, que teve. E aí eu fiz, e aí, gente? Perguntei pra espiritualidade, falei assim, e aí, o que é que eu quero fazer? Porque eu não sei. Eu não quero fazer isso de novo. E aí eu meio que escutei uma intuição falando assim, a única coisa que você está disposto a lutar é o seu desenvolvimento mental e espiritual. Aí eu falei, tá, me fala mais sobre isso. E aí foi onde abriu a história da minha empresa atual, né, que é o Morph. E porque de onde vem Morph? Vem de forma. Então essa liberdade da gente ser o que quer é só um treino. Então, eu treinei ser um empreendedor. Tantas vezes que eu fiz isso, eu me tornei empreendedor. Só que hoje eu não quero mais ser empreendedor. Eu aposentei do empreendedorismo, agora eu sou empresário. Então tem que ter outra mentalidade, outro conjunto de crenças. Então a narrativa, ela cabe muito disso porque nessa época não era narrativa pra mim, era ressignificação. Ressignificar padrões. Só que quando eu fui levando isso pro mundo e pro mercado, a significação parecia uma coisa de maconheiro, entendeu? Sim. Aí eu falei, aí depois eu fui pra histórias, que era mais comum. Aí teve um dado momento da minha carreira que ninguém nunca entendeu o que eu falei. Eu fiz assim, pelo amor de Deus, eu vou logo botar um nome e insistir nesse nome até que o pessoal entenda. E esse nome foi narrativa. E hoje no mercado digital é um nome que tá indo em alta. Por quê? É a origem do pensamento humano. É como a psique humana se comporta. Então, no fundo, sempre vai cair numa narrativa. Eu digo, pronto, eu já tava aqui na minha cadeirinha só esperando esse dia. Há, sei lá, 4 anos. Boa. E, cara, recentemente você fez uma Eurotrip aí, né? Oh. E, cara, como que isso te ajudou, né? Essa experiência também, porque eu acho que é uma coisa muito rica, assim, né? Eu também tive a oportunidade de enfim, toda viagem que a gente faz, né? Seja pra Europa. A Europa ainda é muito rica porque tem a questão da história. Sim. E tudo mais. Mas como que isso te ajudou, assim, cara? Sim. Daria pra fazer um podcast só sobre essa viagem. Fácil, assim, de 6 horas e não ia acabar o assunto.
Eu ia perguntar qual hora a pessoa queria saber, porque tem de comida, tem a parte de estrutura, de arquitetura, que graças a Deus, sempre quando eu vou numa viagem, e por não... Eu sou um cara comunicativo, mas não é natural, eu sou introvertido. Então o mundo, ele vai pra dentro de mim, e eu capturo a partir disso. E então existe uma hierarquia de coisas que aconteceu na viagem que foram muito importantes na minha vida. Mas se eu fosse classificar aqui, tipo assim, foi uma alquimia, transformou 100% a minha vida, foi quando eu tava indo em direção ao Coliseu com minha mãe, e quando eu dobrei a rua e eu vi o tamanho daquela merda, eu fiz assim, isso é muito grande, meu Deus do céu. Eu nunca tinha visto algo tão, tipo assim, eu já vi um prédio, é um prédio. Eu nunca vi uma construção que tá ali há 2000 anos, que as pessoas vêm de todos os lugares do mundo pra ver e rever, e a vida tá em volta daquilo. É bizarro, né? Assim, lá é um negócio... É que nem a Sagrada Família. Quando eu fui pra Barcelona, assim, o Coliseu foi maravilhoso também, porque eu tava no Esquiline, eu desci o parque, tem um parque ali do lado do coisa, então eu entrava pelo parque, e aí eu descia, e aí eu tinha lá a visão do Coliseu. Isso pra mim foi, tipo, magnífico, olhar aquilo, chegar perto, entrar, foi extraordinário. Mas acho que o que mais me impactou de construções, assim, né? Porque, enfim, minha mulher é arquiteta, ela Sim. faz parte Tem do impacto nosso... Faz do parte roteiro. do nosso roteiro, assim, né? Uhum. E aí, uma das coisas que impactou pra caramba foi a Sagrada Família, porque a gente tava num hotel relativamente perto, mas a gente não tinha visto ainda. E aí a gente foi descendo a rua, tipo, acho que é lá pra baixo. Aí a gente começou a descer e de repente a gente deu de cara com aquilo, assim, à noite, totalmente iluminado, assim, extraordinário, né? E aí Massa. você fala, porra, uma puta história. O Coliseu tem muita história, né? E assim, Sim. é isso, tá lá há muitos e muitos e muitos anos sobrevivendo à guerra, a um monte de coisa e é bizarro isso, né? E isso teve um impacto direto na minha carreira, porque muitas vezes e no momento que a gente tá de vida, a gente quer construir coisas que é rápido. Só que muitas vezes essas coisas são rápidas e efêmeras, elas morrem muito rápido. E aí foi onde eu olhei aquilo e fiz, cara, isso é magnânimo, isso é monumental. E aí eu criei um modelo mental, né, que eu gosto de criar modelo mental pra tudo. E eu fiz assim, não, eu quero um modelo mental do Coliseu agora. Que a vida, ela gira em torno de monumentos. Eu falei assim, pronto, então meu negócio vai ser um monumento agora. Eu vou ser paciente, eu vou ser prudente, eu vou ser diligente, eu vou passo por passo ir construindo ele. Porque no fundo, só se sustenta aquilo que tem essa estatura, aquilo que é sólido. Então, beleza, eu posso ter pressa, mas é pressa pra mostrar a quem? Aí eu falei assim, não, eu vou na maciota, então. Eu vou mexer no meu produto, eu vou dar um suporte melhor aos meus clientes, porque isso a curto prazo é trabalhoso e uma merda. Só que lá na frente, eu construí, tá tudo certo. Então eu digo, pronto, se eu tiver paciência agora, isso se torna um monumento e minha vida gira em torno disso. E também, eu escutei uma frase do empreendedor que eu gosto, que é o Alex Hormozzi, que ele fala que todos os negócios no topo são muito parecidos. Eu digo, independente do negócio que eu for, se eu for para tecnologia, vai ter marketing, vendas e entrega. Se eu for para criar um site, vai ter marketing, vendas e entrega. Eu digo, se eu dominar isso agora e não pular etapa, enfrentar o chefe da fase, tá, vai se repetir a vida toda. Então vou ter que ser bom nisso de qualquer jeito. Então deixa eu logo adiantar comer o sapo para conseguir chegar logo lá. Então isso foi uma primeira parte. Legal. Isso é um dos pontos que eu bato bastante, assim, na tecla com todo mundo que eu converso, mentorados, etc. Que é um dos pontos que, assim, hoje em dia a galera vê fórmula mágica pra tudo, né? Sim. Implementa IA aqui, um agente X que vai resolver o seu problema, que vai melhorar a sua venda, que vai isso e aquilo. Sempre com uma fórmula mágica, tipo copia e cola que vai funcionar. E aí a gente sempre se depara com algumas questões. Primeiro, nenhum negócio é igual. Então, Sim. o que serve pra um não necessariamente vai servir pra outro. E é muito melhor você trabalhar nos fundamentos do seu negócio, que dá mais trabalho e tudo mais, mas todo o restante vai fluir depois. Então, quando você entende exatamente como que funciona todo o seu modelo de negócio, quais que são os seus gargalos, quais que não são, quais são os riscos, e você olha para o seu negócio de uma maneira mais... dá um zoom out, assim, né? E você vê o negócio de fato de longe e fala, cara, é aqui que eu tô, é ali que eu quero chegar, com base em fundamentos muito sólidos, fica muito mais fácil de você trilhar esse caminho depois. Então, por exemplo, teve startup que eu estava acompanhando há um tempo atrás, que estava pensando sempre, não, como é que a gente capta investimento, como é que a gente entra num grande cliente, etc. Mas a gente
faltava ali na startup, qual que era o problema de fato que estava resolvendo, para quem que ia resolver. Por quê? Porque tudo isso direciona qual que é o perfil do cliente que você está resolvendo. As dores que ele tem é diferente. Então, por exemplo, era uma solução para clínicas, né? Então, assim, você vai ter uma solução aqui que ela pode resolver o problema de uma clínica grande, mas uma clínica pequena tem outras necessidades, outras coisas. E se você vai atender uma empresa, por exemplo, é outra dinâmica, Claro. sabe? Então, assim, são coisas que são extremamente importantes você ter esse conhecimento profundo sobre o seu negócio para que você consiga depois construir alguma coisa mais perene, né? E aí você vai explorando isso. Esse é um ponto que eu até tinha separado para a gente conversar um pouco mais também sobre isso. E, cara, você fala de narrativa, você fala de escala também. E aí, mais uma vez, para quem não conhece escala, para quem não sabe exatamente, o que é escala para você hoje, cara? Vixe. Essa é uma pergunta que... Ela é uma pergunta complexa. Mas eu acredito que escala para mim é exponencialidade, né? Então, as coisas, elas... Se a gente vai olhar, a vida não é tão linear quanto a gente imagina. A vida, ela é sistêmica. Então, a partir do momento que um problema parece pouca coisa agora, eu vou pegar um casamento, tem um desrespeito agora, mas isso vai escalar, isso vai multiplicar. Assim como momentos bons multiplicam, momentos ruins também multiplicam, então eles escalam. A mesma coisa ocorre para negócios, a mesma coisa ocorre na natureza. Então, qual que é o princípio da escala que eu imagino que seja factual aqui? A escala é como se fosse uma sementinha que a gente planta na terra. Eu estou plantando uma semente, mas vou ter uma árvore com várias outras frutas de uma semente. E um monte de semente ainda, né? Um monte de semente. Tem um professor, eu não vou dizer, é um querido, assim, um mentorzão meu, o nome dele é Max Mello, que ele fala assim: a gente sabe quantas sementes tem num fruto, mas a gente não sabe quantos frutos tem numa semente. Então esse é o princípio da escala. E aí eu vejo que dentro do mercado digital as pessoas elas estão viciadas em fazer esforços lineares. Esforços que eles morrem, eles são efêmeros, ao invés de, aquilo que você trouxe, deixa eu trabalhar mais um pouquinho com inteligência para fazer um sistema mais funcional que escale. Feito, a gente conversou do vídeo do YouTube, a pessoa fazer um tráfego consistente. Aí não, ela vai se matar fazendo uma sequência de stories que ela dá até uma cambalhota, ao invés de pegar aquela mesma energia e botar no Reels, pegar aquela mesma energia e botar no anúncio, pegar aquela mesma energia e botar em lugares que eles multiplicam o esforço. Sim. Entendeu? Então, a escala está muito correlacionada a saber o que é que eu quero que multiplique. Porque a multiplicação vai acontecer. É aquela coisa que a gente vê no... Ixi, deu branco. Mas a escala está muito associada ao caos. Então, eu preciso saber para onde eu quero direcionar o caos da empresa. Porque ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Só que se ela cresce muito rápido. Se ela morre muito rápido. E às vezes a gente não vê essa linha acontecendo. Então a escala, ela, na minha visão, está correlacionada com isso. Legal, cara. Tem até uns pontos também que eu gosto bastante de escala que me ajudou a repensar algumas coisas e que eu preciso inclusive revisitar, que é um episódio de um podcast com o Naval, que é o How to Get Rich. Cara, que é assim, é extraordinário, é uma puta de uma aula. Acho que são 3 horas, assim, você sai de fato transformado, porque o cara tem uma visão extraordinária, né? E, cara, beleza. Mas por que você precisa ter alguma coisa escalável? O que isso muda na vida de um mentor, de alguma pessoa? Para que a gente consiga produzir impacto, né? Multiplicar o trabalho da gente para levar para novas pessoas. Então, às vezes eu vejo as pessoas fazendo esforços muito manuais e aí deixa ela muito presa na operação da mentoria dela. Porque uma coisa que a gente aprende sobre trabalho é: se tu quer trabalho, nunca vai acabar. Tipo assim, se eu sentar agora, abrir meu computador, vai ter lá umas 5 demandas para fazer. Sim. E nem sempre elas são boas. Então, isso que foi o que aconteceu pré-Itália, né? Pré-viagem para a Europa, que era... Minha vida toda era ocupada por trabalho. E aí, quando eu fui para lá, eu vivenciei aquelas experiências com minha família. E um PS, tipo, não fui querendo, tá? Eu fui porque... Na minha cabeça, aquela viagem poderia nunca mais acontecer devido ao contexto da minha família, né? Meu pai tá doente, meus avós, várias coisas. Eu falei assim, se eu não for agora, vai ser mais nunca. Já minha irmã casa, e casa tem filho, e cachorro, vai ser muito mais difícil, muito mais arriscado no futuro do que se eu fosse agora. Então eu fui meio por um recurso argumentativo que eu usei pra mim. Você se convenceu? Eu me convenci, eu tive que pedir conselho a várias pessoas. Porque meu negócio tá crescendo, se eu fizer isso agora, eu vou prejudicar meu negócio. E o pessoal falou assim, deixa de ser doido, menino, vai-te embora. E aí eu entendi a importância dessa questão da escala, porque na maioria das vezes, como eu falei, são esforços efêmeros.
E você vai ver o negócio da pessoa, não vai chegar em lugar nenhum nunca. Porque não faz sentido o esforço que ela tá fazendo. Sim. Ela tá simplesmente indo pra um lugar que nem ela sabe qual é, com um veículo disfuncional. Eu digo assim, feito um rapaz que eu falei ontem. Não, cara, porque... Não, eu falei esse mês retrasado, fazendo call, né, de diagnóstico. Ele, não, é porque eu tô pronto já pra faturar 6 dígitos. Eu, sério? E me fala mais. Já tá rodando mentoria? Não, tá no papel. E tá rodando curso? Não. Mas assim, quando eu instalar o ManyChat, eu vou faturar 6 dígitos assim. Cara, isso é uma lógica que não faz nenhum sentido. É, difícil, hein? Não é esforço escalável, porque não sabe nem pra onde tá indo isso. Então, é como se fosse um sistema que eu chamo de equação sagrada, que é o input, o processo, o sistema e o output. O input dele não faz nenhum sentido pro sistema ter um resultado favorável, entendeu? Então não vai levar onde ele quer. Então, qual que é o esforço certo para produzir o resultado? Porque senão, são esforços sem sentido que vão produzir resultados insatisfatórios. Sim. Cara, isso é engraçado, que você comentou um ponto bom, assim. Às vezes as pessoas, elas têm uma visão... cara, eu acho que é uma distorção mesmo que elas acabam tendo da realidade, né? Sim. Porque elas ficam expostas direto aí no Instagram e outras redes sociais a fórmulas mágicas, né? E ela começa a achar que, de repente, vou colocar um ManyChat, vai resolver minha vida. Agora, a gente fala muito de IA e a gente fala muito de agentes, né? De IA. E eu vi algumas coisas e algumas pessoas que estavam insistindo em fazer criação de agente para fazer um agendamento de uma reunião. E eu falei assim, né? Eu até peguei um caso, né, de uma pessoa que estava pedindo um apoio para isso. E aí eu conversando com ela, eu falei assim, cara, não faz sentido nenhum isso que você está fazendo. Porque o esforço que você está gastando para refinar e deixar esse agente funcionando, sem você ter nem ter colocado isso na frente de alguma pessoa real. Então Sim. Você não sabe quais as variações que vão ter na resposta e etc. A pessoa pode lidar de uma forma completamente diferente e você ficar batendo cabeça. Para você fazer um agendamento, põe um calendar. Sim. Não vai reinventar a roda. Tipo, você precisa que a pessoa agende, encontre um horário. Você não precisa criar um agente que vai conversar com a pessoa, pesquisar o seu horário na sua agenda, ver qual que é o melhor horário, dar a opção pra pessoa. Não, manda um link do calendar, a pessoa vai lá e tal. O output é o mesmo. O resultado final, a dor que você está resolvendo é a mesma. Então, acho que esse é um ponto que muitas vezes as pessoas ficam quebrando a cabeça ou achando que tem uma fórmula mágica ou que, vou colocar isso, quando na verdade a dor que ela está resolvendo, o problema que ela está querendo enfrentar é algo que já tem uma solução validada, pronta, e que ela não precisa gastar energia nenhuma, sabe? Então, assim, esse é um ponto que eu vejo muito, assim, e ao invés da pessoa se colocar em movimento e ir refinando e iterando, né? Ela fica esperando, construindo um negócio mirabolante, e aí quando ela coloca na frente da pessoa é completamente diferente, né? Então, acho que isso ferra com o plano da pessoa. A frase número 1, assim, a frase mais depressiva que tem para todo empreendedor digital escutar, que ele escuta e dá vontade de ir pra uma posição fetal, assim, chorar e se desesperar, é a famosa: vai dar certo? Testa. Tipo assim, não sei se vai dar certo. Pode ser que dê. Não, mas Matheus, eu tô... É porque meu público, eu digo... Eu não sei, cara. Adivinha, qual é meu nome? Matheus, eu não sou teu público. Então não sei se teu público vai gostar. Pra mim parece uma premissa idiota. Mas pro teu público parece que funciona, entendeu? Por exemplo, eu vejo muita gente andar no fogo, não sei o que, andar na brasa, andar no vidro, gritar. Pra mim isso é coisa de idiota, não faz sentido nenhum. Só que eu não sou o público daquilo. Pra gente tem pessoas, aí volta na equação sagrada que eu defendo: público, narrativa e oferta. Essa oferta com essa narrativa faz sentido para esse público. E se eu for me colocar como público, a narrativa não conecta, então não gera resultado. Só que se eu for levar em consideração esse público, ok. Então eu vejo que essa é uma frase que ela desce como um vidro na garganta, que é testa. Aí a pessoa, não, ela vai criar um universo de orgulho, universo de egoísmo para não testar. Por quê? Imagina, tu passa 9 meses com um bebê na barriga e quando tu pare ele, é uma coisa feia. É o bebê de Rosemary, é horrível. A pessoa não quer ver aquilo. Tipo, aquilo é péssimo. Então a mesma coisa é uma ideia. Então, o nível de crescimento de um mentor, o nível de crescimento de um player digital, é o nível de velocidade que ele tem de colocar as ideias no mundo e ter
a aceitação quase que incondicional de isso não vai dar certo. Porque o processo de crescimento, até tem uma frase que é, o dinheiro ama velocidade. E o processo de crescimento é, eu tô fazendo isso pra mim ou pro Eric? Pô, é pro Eric, então eu tenho que perguntar a ele se tá bom ou não. Fosse pra mim, tá tudo certo. Eu sou fleumático. Então a pessoa chega pra mim e pergunta umas coisas. Ah, não, porque tem que mandar uma mensagem com... Eu falo assim, cara, se tu me mandar eu nem vou ler. Eu tenho um dispositivo de transcrição de áudio. A pessoa mandou um áudio de 30 segundos, eu vou transcrever. Só porque, tipo assim, geralmente é bom dia, como você tá? Aqui o dia está... Eu já vejo, só tinha uma frase ali que eu queria. Eu já adianto. Então, uma das coisas que todo mundo tem que trazer pra realidade é perceber se a premissa que ela tem é uma premissa verdadeira ou falaciosa. Porque às vezes a gente quer forçar o mundo à realidade que a gente quer. Sim. Isso é uma premissa falaciosa. Eu sei que isso vai dar certo. Baseado em quê? Então, como o mundo é narrativa, a pessoa vê alguém repetindo uma narrativa e aí usa de recursos de prova social para dizer, ela botou mini chat e deu certo. Ela vendeu nos stories e deu certo. Olha essa pessoa que fez múltiplos 7 dígitos. Aí, vamos analisar as variáveis envolvidas. Ela tinha uma audiência milionária. Tá ali fazendo aquilo já há 6 anos, só que fazia tudo errado. Aí a gente faz isso aqui, ó. E funciona. Eu digo, olha, a todas as pessoas que eu conheço, cuidado para não ter uma premissa falaciosa. Porque lá na frente, pode ser que tu foi muito longe para defender algo que no princípio já era ruim. Então é muito importante a gente checar as condições iniciais das ideias. Para que não vá muito longe numa ideia que ela já é anêmica, ela já é deficiente desde o começo. Cara, tem 2 pontos que eu queria acrescentar, né? Que eu acho que você foi perfeito aí na colocação. Primeiro, que é uma dica que eu sempre dou, que é apaixone-se pelo problema e não pela solução. Concordo. E muita gente se apaixona pela solução e não quer nem saber se tem um problema, né? Então é isso, ela tenta resolver um problema que só existe na cabeça dela ou é para um público muito específico que, cara, não vale a pena ser explorado. Então, primeiro ponto é esse. E isso, naturalmente, a gente não vê só em empreendedores digitais, né? A gente vê isso também, né, trazendo para o mundo corporativo. A gente vê muito isso no mundo corporativo, porque quando as pessoas trabalham numa determinada solução, e eu tive uma experiência bem forte em relação a isso também, recente, que é basicamente assim, cara, você tem uma solução que foi criada, beleza, funcionou e tal. O momento da empresa é outro. Essa solução, ela mais drena a energia de todo mundo da empresa, e recursos e etc., do que de fato ela gera um determinado valor. Cara, faz sentido às vezes você procurar uma solução do mercado, alguma coisa assim, do que você ficar insistindo em botar mais gente, botar mais recurso, porque no final das contas o que você está tentando fazer é, cara, gastar vela com... Sim. Sabe, assim, não adianta, assim, você está simplesmente gastando recurso e tempo que poderia estar sendo empregado em coisas, em problemas mais relevantes ali, né? Então acho que esse é um ponto que essa paixão pela solução, cara, é o primeiro passo pro fracasso, assim, sabe? Eu diria que é uma das coisas que mais afetam, porque trava o desenvolvimento da pessoa, ela não testa, ela não valida, e toda a mentalidade que ela tem em relação ao desenvolvimento do negócio ou de um produto é sempre voltada em validar o que está na cabeça dela, e não o que de fato o mercado precisa, né? Então esse é um ponto cruel. Se eu só fazer um comentário sobre problemas, que é tipo assim... 4 coisas fazem a pessoa ser extremamente bem paga. Primeiro é qual problema ela escolhe resolver. Nem todos os problemas têm igual valor. Segundo é de quem que ela escolhe resolver esse problema. Então, às vezes, ela escolheu um bom problema para resolver, mas dá a pessoa errada. Então, o contexto afeta o ticket. Se eu estou resolvendo o problema de relacionamento de uma menininha de 15 anos, que vai para a festa todo final de semana... Não que isso tenha algo errado, mas se eu vou pegar um casamento de 25 anos, em essência, eu tô falando de relacionamento. Mas um namoradinho tóxico que, tipo assim, ele vai embora já já e vem outro. E outro é um casamento que, tipo assim, tem um risco envolvido. E aí, primeiro, o problema de quem... O terceiro é a camada de profundidade que você resolve aquele problema. Em quantas camadas diferentes você consegue resolver. Então, esse é o nível de especialização. E o quarto é o quão raro é a forma de resolver. Sim, ou quão rápida a forma de resolver. Então, tudo isso qualifica o ticket. Então, das formas mais rápidas de aumentar o ticket da pessoa é muda o problema, ou muda o contexto da pessoa que ela está atendendo. E aí, do nada, tinha cliente minha que, tipo, cobrava 150 por uma sessão, do nada cobrou 5 mil. Por quê?
Mudou só o quem. Não foi o que, mas foi o quem. E muda tudo. Porque a qualidade do trabalho de uma pessoa não é ela, mas é quem ela escolhe servir. Isso foi uma chave muito doida que eu peguei no meu trabalho. Cara, isso é, assim, é extraordinário. Porque o que você trouxe, assim, é um desafio que, por exemplo, para o mundo de startup, você que é de startup aí e tá vendo, é algo muito comum. Sim. E às vezes a pessoa só precisa mudar o público. A gente Sim. teve um caso recente de uma startup que resolveu um problema, estava tentando resolver um problema no setor de alimentação, né? Um problema de contaminação e etc. Nesse sentido. E ela simplesmente mudou para saneamento. E isso fez com que o potencial de mercado dela aumentasse muito. E o tamanho da dor para aquele mercado é muito maior, talvez, do que para alimento, né? Não que não seja grande também, mas ali ela encontrou uma via possível de crescimento, pelo menos para um primeiro momento, para conseguir explorar outras coisas, né? Sim. Então, acho que isso é, assim, de fato é extraordinário. Às vezes mudar a pessoa que você tá, o público e tal, já é o suficiente. Sim. E, cara, mitologia. Vamos pra mitologia. O que alguém que entra na mitologia pode esperar? Oxi. Agora eu tô... Oxi, aí eu cheguei a abrir um sorriso. Foi a melhor pergunta. Deixa eu até me ajeitar, que o negócio ficou bom agora. Rapaz, é mais fácil falar o contrário. O que é que ela não pode esperar da gente? Acho que caminho rápido, né? Fazer um negócio mal feito. Ela também não pode esperar que eu dê resposta fácil. Porque a gente não faz a parte operacional da pessoa, justamente porque ela vai depender da gente. Então, graças a Deus, tem clientes que eles estão indo para o 3º ano de mitologia conosco, porque a gente desenvolve o negócio a partir da pessoa, do empreendedor, do empresário que está ali centralizando o processo de mentoria dele. Então, o que a pessoa pode esperar é que ela tenha a única mentoria do mercado que atende ela 360 graus. Ah, Matheus, mas tu tá botando uma pompa, né? Tu tá botando uma marra metido pra tu falar que vocês atendem isso. Tu faz tudo isso? Não, porque eu tenho 3 pessoas, 3 mentores dentro da mentoria, que cada um tem quase uma década de experiência na área recorrente, né? Então, eu tenho, próximo ano completa quase uma década, né? 9 anos na parte de criação de narrativa, na parte de negócios, né? Marketing, vendas. O meu sócio já geriu 14 times simultâneos com um celular velho, tipo um Samsung velho, que ele tava na Bahia. Então ele tem essa habilidade com estrutura, contratação, gestão. E a nossa outra mentora, que é a Alana, ela tem mais de 15 anos de experiência educacionais. Então na mitologia, tanta pessoa cresce, e aí o mercado vai ensinar ela a crescer. Não é de outro mundo crescer. Você aumenta, deixa a promessa mais agressiva. Só que aí tem um problema. Quem é que vai atender essa bucha? Aí bota o mentor preso no operacional. Então a gente já resolve isso. Só que não só resolve botando um monte de cabaço junto dentro da empresa para fazer um atendimento ruim. Tem que ver quem está alinhado com a cultura daquela pessoa. Então tem que deixar um sistema que é organizado para receber essas pessoas na operação. Treinar essas pessoas, treinar um time. Então a gente também faz isso. E o terceiro, que é outro diferencial, é que a gente não só cuida da pessoa como nosso aluno. Porque isso é fácil. Tipo, bota uma menina ali, um menininho ali para ficar dando suporte, mandando mensagem, enchendo o saco. Mas a gente cuida do aluno como mentorado. E uma coisa que só a gente faz, que a gente cuida do mentorado. Ou seja, da experiência que ele entrega ao cliente dele. Então, a gente quer que ele garanta a recorrência. E um dos nossos princípios de construção de mentoria é que isso se torne um efeito de juros compostos. Que a gente vá formando pisos de faturamento. Então, ano passado, eu tinha feito quase 6 dígitos esse ano é quase 6 dígitos de recorrência. Só de cliente antigo. Próximo ano eu já vou começar com múltiplos 6 dígitos de recorrência. E aí, se eu não consigo ter a recorrência, eu errei. E aí eu vou refinar o processo para melhorar isso. É que então, você está enxugando gelo, né? Exatamente. Então, esse é o processo que a gente prega, que seja um processo sustentável e, acima de tudo, que é para onde o mercado está apontando, que ela traga pessoas parecidas com ela, pessoas legais ali, para compor a mentoria dela e realmente transforme a mentoria dela em um negócio que escala. E que por causa disso, desses esforços escaláveis, não efêmeros, ela consiga fazer uma viagem com a família, ela consiga passar mais tempo com os filhos e fazer de fato o que é importante para ela. Às vezes é uma viagem, às vezes é uma experiência, às vezes é um hobby novo. Enfim, é a pessoa fazer com que a vida dela retroalimente. A vida dela impacte o negócio impacte a vida dela. Feito o Elon Musk faz, por exemplo. Sim. Cara, muito bom. E acho que tem bastante... Alinha bastante com a minha filosofia também, né?
por exemplo, na minha mentoria é um pouco disso também. Eu não prometo nenhum caminho rápido, por quê? Porque vai contra o meu princípio. Assim, eu não é o meu tipo de abordagem. Então a pessoa não espera, assim, eu não sou o cara que dá ali um resultado rápido, de falar, não, faz isso, copia e cola isso daqui que você vai dar super certo. Mas tem um PS disso, tipo assim, por exemplo, a gente tem muito cliente que tava ali travado em 10, 12, 8, aí do nada em 3 meses faz 100 mil, 60 dias faz 100 mil, 45 dias faz 100 mil, porque geralmente o que ele tá me pedindo quando ele entra é mais complexo, e 98% das pessoas, elas cometem erros pequenos e negligências que, se forem corrigidos, o negócio dela cresce muito mais rápido. Então, antes de mexer em qualquer coisa mais profunda do negócio que vai levar tempo, eu digo assim, toma logo dinheiro. Não enche mais meu saco. Toma logo 100 mil, toma logo 200 mil aí, pra tu ficar em paz. Aí tu vai... Agora que tu viu que eu não sou um pilantra, não sou como metade do mercado de mentorias, só é fogo de palha, agora tu me escuta. Aí tu vai dizer... Contrata fulano, contrata cicrano, contrata beltrano. Porque um erro muito comum, eu chego pra Eric e digo, Eric, contrata 7 pessoas. Contratação não é igual a execução. É uma habilidade de gestão. Então, eu boto 5 pessoas, com uma pessoa que não sabe nem gerir a operação dela, ela vai se perder. É só gasto. Porque se ela vai contratar 5 pessoas, ela não vai contratar 5 sêniors de 4, 5, 6 mil. Ela vai contratar um menininho ali que tá dando uma ajuda. Aí vai 1.500 de um, 2.000 de outro. E é todo mundo perdido. É cego guiando cego. Então, até para contratar, até para chamar uma pessoa para operação, eu tenho que ver se a operação, a estrutura está preparada para essa escala. Sim. Porque às vezes a gente vai mais comedido agora, mas com base, com solidez, com consistência, para lá na frente dar esse outro passo. Então, por mais que a gente não prometa resultados rápidos, a gente gera. Mas para gerar tranquilidade para essa pessoa, porque também se em 3 meses eu não fizer uma brincadeira ali acontecer, ela já vai achar que eu sou farsante. Entendeu? Mas é um ponto que a gente aborda muito, principalmente parte de inovação corporativa, é uma abordagem que eu acabo levando para a mentoria. Eu não prometo nenhuma fórmula mágica, coisa que vai funcionar do dia para noite. Mas muita gente me procura por conta de automação. Seja por conta de vídeo e tal, que a pessoa vê, a pessoa normalmente quer automação. Só que quando você vai implementar a automação, a automação dentro de um processo de inovação, né, dentro de uma visão de inovação, normalmente ela é algo que está ali no horizonte 1. Então é aquela coisa que vai trazer um resultado, mas que ela não vai estar projetando uma sustentabilidade do negócio. Você não está reinventando o negócio, você está melhorando a forma como você faz hoje. Então uma das primeiras coisas que eu gosto muito de fazer é, vamos elencar todos os processos, a gente vai mapear todos os processos, a gente vai ver onde que está o maior gargalo e uma oportunidade de quick win. Por quê? Porque a pessoa vai lá, ela tá presa no dia a dia por conta de uma coisinha, cara, que toma o dia inteiro dela. Sim. E aí você mapeia vários processos e aí você identifica esse processo, você tem ele mapeado, e aí você fala assim, bom, isso daqui dá pra gente reestruturar esse processo, repensar a forma como ele é feito e liberar. Todo esse tempo que você gasta fazendo isso, vai liberar. E aí automaticamente você já mostra um determinado resultado e aí a gente começa a trabalhar muito na sustentabilidade do negócio, é no futuro do negócio. Então a gente olha para a tendência de tecnologia, de comportamento do consumidor, a gente olha no ambiente regulatório, porque tem negócio que precisa disso, né? Tá olhando quais são as movimentações que tem ali, movimentações no ambiente regulatório, e a gente olha muito para a competição. Então o que os competidores estão fazendo, quais são os movimentos deles que eles estão fazendo e tudo mais, para a gente ver o que a gente pode fazer e como que a gente pode se posicionar de uma forma com que a gente alavanque essas tendências a nosso favor e não veja o nosso negócio ser engolido sem ter a visão dessas tendências, porque se a gente perde esse mapa de tudo que está acontecendo nessas quatro frentes, a gente basicamente fica à mercê do mundo. E aí acontece, como acontece, aconteceu com Blockbuster, Kodak, etc., que o mundo está mudando lá e a pessoa está lá, presa na operação dela, no negócio dela, e de repente, quando ela vê aquela mudança do mundo, impacta o negócio dela de uma forma com que o negócio dela se torne relevante. Uhum. Então esse é um dos pontos que a gente só consegue trabalhar se a gente tiver muito bem esses fundamentos do negócio dela, e para onde ela quer, de fato, ela pode ir, né? Uhum. E, cara, quais são os principais desafios que os mentorados trazem para você? Tá. Não vou falar que é escala, porque todo mundo fala que é escala, mas ninguém sabe o que é escala. Então, mas acho que o que mais frustra as pessoas é a tal da previsibilidade. Tipo, tá, esse mês foi isso, e próximo mês como é que vai ser? E daqui a 2 meses.
Você tem uma pergunta que ela é pior que o bicho-papão e o imposto de renda é: o que é que vai acontecer daqui a 3 meses no teu negócio? Pronto. Aí tira o sono da pessoa. Quando eu pergunto se eu não diagnóstico a pessoa. Sim. Não sei, cara, não sei. Então, a previsibilidade é algo muito importante. E geralmente aí voltam premissas falaciosas, né? Porque ela diz, não, mas é porque meu marketing não funciona. Eu digo, mas peraí, marketing é uma coisa muito grande. O que é que tu tá falando do marketing específico? É a tua abordagem? É a produção de conteúdo? São os teus anúncios? Não, meu tráfego pago não funciona. Também é muito grande isso aí. Não é um elefante grande. Tipo, é o anúncio que não funciona? A pessoa não clica no anúncio? O anúncio não é chamativo? É a página que não converte? Então, a primeira questão é a previsibilidade. 2, eles tendem a querer comer um elefante inteiro. Que é um problemão que, na verdade, é um probleminha que pode ser resolvido, só que ele não está sendo visualizado da forma certa. Então, ele tende a ser aumentado. E o terceiro é isso que eu falei do vício de estar preso na operação, né? De sempre fazer mais coisa, sempre fazer mais coisa. E, geralmente, essas coisas são efêmeras e não geram escala. Não apontam para o futuro para que ela consiga crescer de forma eficaz. Legal. E, cara, um dos processos que faz parte desse processo de mentoria, e aí é até uma dúvida minha, né? Vou usar esse tempo aqui pra ter uma mentoria. Não, mas acho que é agora. Não, é que essa dor minha pode ser a dor de outras pessoas. Tá né? bom, responde. Assim, quando a gente fala de call de vendas... Aí tá em casa, hein? Porque eu já vi que vocês fazem esse refinamento. Isso eu achei bem legal. De letra, assim. a gente tira de letra isso. E isso... Quais são as principais dicas que você pode dar para call de vendas? Cara, duração, o que tem, o que não tem que ter. Poxa, aí você pegou a área que eu sou melhor que tem. Eu sabia disso, por isso que eu Filho separei da mãe, essa área eu gosto muito. Nossa senhora, tem tantos caminhos que se abriram aqui na minha cabeça. Mas aí meu sócio, se ele ver isso depois, ele vai rir, que ele tira onda comigo que eu falo disso. Mas quando eu tava em Curitiba, né, eu já fui morar em Curitiba, eu morei... Ele vai rir muito quando eu falar isso. Eu já morei nas ruas da prostituição, né? Ô, louco. Foi. Eu morei lá numa rua que o negócio era feioso lá, era só droga e prostituição. E nesse meio tempo, eu tive que vender na rua. E quando você tá vendendo na rua, cara... E tem um PS, né? Eu não vim de uma oca na Amazônia, não. Ou, tipo, não vim de uma favela. E não tô desmerecendo, obviamente. Eu vim de uma família muito boa. Então eu tinha essa crença de eu vim de uma família muito boa e eu sempre fui bem tratado. Quando você vai pra rua, você é menos que merda. Por quê? Qual que é a preconcepção de quando você vê alguém vindo abordar seu carro, vindo abordar sua mesa? Esse cara quer me assaltar, esse cara quer me roubar. E aí eu entendi, ficou muito incrustada a crença nesse caso de que eu não sou merda nenhuma. Tipo, eu sou nada aqui. Não importa a graduação, não importa nada. Uma vez um cara chegou lá em Curitiba, ele foi me visitar, né? Lá na rua da prostituição. Aí ele falou assim: cara, eu quero entender como é esse teu trabalho na rua. Que eu vejo lá tu compartilhando, eu acho mó legal. Eu digo, meu Deus, mó legal, né? Aí eu falei, tá bom, chefe, vamos lá trabalhar na rua. E era numa ladeira que eu trabalhava, do lado do Shopping Miller, lá de Curitiba. Aí ele foi lá, pegou a plaquinha e começou a fazer. Fez 3 sinal, tava morto. Ele, tem que ficar subindo e descendo. Tem nem um tempo de descansar, porque o sinal fecha e abre em 15, 20 segundos. Eu fiz assim, tu acha que é mamata? Porque os carros eu sou alto, tenho 1,87. Você tem que agachar pros carros. Tomar não toda hora. E não é um não simpático. É um não que eu entendo. Porque se a gente tá num carro, num veículo, chega alguém ali aproximando, a gente vai querer fechar nosso vidro. E ele falou assim, cara, eu nunca saí tão frustrado do lugar porque eu sou professor, tenho uma graduação, mas aqui é como se eu fosse nada. Eu fiz, bem-vindo à rua. É assim que funciona aqui. Então, por que eu tô falando disso? Porque isso tem tudo a ver com call de vendas. Geralmente a gente tem um centro de importância da gente muito grande e esquece que a pessoa tá do outro lado. Então, a premissa principal da call de vendas é ver o ser humano tá do outro lado. Porque ele tá cagando pra tu e tu quer vender pra ele. Tá certo. Então como é que a gente burla isso? Existe um sistema chamado régua de relacionamento. Então se todo mundo tá querendo vender pra todo mundo, como é que eu burlo isso? Eu ajudo. E quando eu te ajudo dentro de uma chamada de vendas e eu não forço uma oferta a qualquer custo, eu tenho liberdade poética eterna de te abordar.
Tu não vai simplesmente dizer, ô babaca, porque tu tá me mandando mensagem. Porque na conversa, eu estruturei um direcionamento, eu estruturei um plano que foi, poxa, foi do cacete, é um plano massa pra ti. E aí tu olha aquilo e faz, pô, esse cara tá querendo me ajudar. Então tu consegue fazer um acompanhamento mais fiel do teu lead, em que ele não se sinta prejudicado, em que ele se sinta feliz por tu tá mandando mensagem. E aí tem uma segunda premissa que é relacionamento. Esse é o cliente que quando vem ele fica. Então, o mais importante acima de tudo é entender que estão cagando pra você. E que você tem que ajudar. Mas ajudar pelo relacionamento, porque isso vai te dar liberdade poética e esse cliente fica muito mais tempo. Então, essa é o pré-call. É o frame para ir para call. Aí você não vai conseguir vender ali, é natural, existe uma taxa de conversão. E quando você está na call, existem partes importantes que você tem que seguir. Então, seguir isso, né, foi o que me fez, quando eu trabalhava com Strider, gerar mais de, 1,5 milhão de faturamento em 4 meses. Então, tinha meses que eu gerava mais faturamento sozinho do que a equipe inteira. Por quê? Enquanto a equipe estava no vapor para ofertar e vender, eu fazia assim, calma, relacionamento. Então, eu ofertava e depois voltava. E aí, fulano, vai ter imersão agora de novo, como é que tu tá? E resolveu aquela bronca lá que tu me falou? Não resolveu? Vai agora, compra agora, vai ser bom. E aí eu, pela confiança, conseguia. Então, isso é o pré-call, intra-call. Aí tem o processo do spin, que todo mundo gosta dele, mas eu divido ele em 6 partes, que é a parte da conexão. E aí tem uma coisa que as pessoas não falam sobre call, né? Geralmente, o erro que deu, por exemplo, a pessoa não comprou na negociação, é algum problema que veio antes. Nunca o problema é o problema vem antes. Então errou na negociação, provavelmente a tua oferta foi ruim. Tu errou na oferta, provavelmente a narrativa de futuro foi ruim. Como tu apontou pro futuro, não motivou a pessoa a comprar naquele momento. Se tu errou na narrativa de futuro, tu errou no diagnóstico. Se tu errou no diagnóstico, tu errou no mapeamento do problema. Se tu errou no mapeamento do problema, tu não se conectou com a pessoa. Por quê? Se eu não me conectei contigo, eu não vou ser sincero. Eu não vou ser honesto com o meu problema. Então, são essas 6 etapas. A conexão, o mapeamento do problema real, o diagnóstico, a narrativa de futuro. Isso é extremamente importante, ela apontar para o futuro, como nós dois nesse casamento viveremos nas Bahamas, nas Maldivas, sem que esse problema que você está me trazendo aconteça no futuro. A oferta, e a oferta tem que ser irresistível para tomar a decisão naquele momento, e entendendo que se ela falar, eu quero, vou pagar, aí você comemora muito, porque foi um presente de Deus. 98% vai para uma negociação, que é formato de pagamento, como é que a gente pode viabilizar. Então, esse é o macro da call. Então, é sempre importante ver e rever, gravar suas calls, para que você consiga olhar a sua call e falar, ei, pô, ele me falou um problema, eu pulei. Ele me falou o problema dele, eu já quis ir para a solução ansioso. Até o que eu brinco, não pode ter ejaculação precoce na call. Porque se você não tiver calma e escutar com atenção, vai passar algum problema que ele é o determinante. Ontem eu tava fazendo uma call e não estavam abrindo. Não tava abrindo por quê? A discussão era se ia focar no negócio do esposo ou da esposa. Aí eu fiz. Eles não viram. Achei. Falei assim, e por que não os dois? Por que o sistema não se retroalimenta pro teu cliente e pra ela e o cliente dali pro teu? Aí o cara, pronto. Essa é a narrativa de futuro. Ele não tinha imaginado isso. E a partir desse momento, lembra da história que eu falei lá no começo do podcast? Eu falei assim, ele criou agora a trama. Ele vê isso acontecendo. Não precisa fazer mais nada. Já tá na cabeça dele. Ele vai dormir. Você fechou a call, ele tá lá pensando nisso. Exatamente. Tá tomando banho pensando nisso. Tá... Então, se fosse resumir, Matheus, deu amnésia. Não lembro mais de nada. Só posso anotar uma frase. Uma semente. Uma coisa. Uma narrativa na cabeça da pessoa só. Que aponte para um futuro diferente da merda que ela tá vivendo hoje. Entendeu? Porque ninguém tá no call porque tá feliz. Eu digo que no dia que eu entrar no call, alguém fala assim, eu tô muito feliz, eu quero escalar só muito mais, esse dia eu vou comemorar. O pessoal já comprei mentoria, tô frustrado, não tô tendo resultado nenhum, já tô fiz e tudo não deu certo. Você deve vivenciar isso também. Então, é isso. Deixar alguma coisa ali que aponte para um futuro diferente do presente que ela tá. E um futuro sincero, obviamente, não é um futuro irreal, sim. Mas um futuro que faça sentido a partir do que você entrega. Legal, cara. Muito bom. Isso aqui vai virar uma aula de call de vendas, não? Não, call de vendas eu sou muito bom. Tipo assim, absurdamente bom. Ah, e tem outra coisa. Isso é meio antiético que eu vou falar, mas é real. Ninguém que olha pra gente, pra mim e pro Otávio, ele compra de cara. Por quê? Geralmente meus clientes têm 40 anos, 45, 50 anos. Aí eu tenho a idade do filho dele. Ele fala, esse pivetinho aí,
esse Zé Bostel aí vai mudar meu negócio? Quem é ele? Então eu já entendo que existe uma pressuposição quanto a isso. Então se eu não for extremamente confiante na minha call, a pessoa vai ver um relance e não vai comprar. Então muitos dos clientes que compraram de mim, eles compraram muito mais pela convicção do que eu falava, ou até o que eles falaram pra mim: tu é muito marrento, cara. Eu comprei porque tu é muito marrento. Aí eu falei: eu quero ver o que esse cara tem. E aí descobriu. E aí a gente de fato é sólido. E eu até brinco assim: se você acha que eu sou agressivo, que eu sou um leão na venda, meu amigo, não queira vender a entrega não. Que eu sou um carrasco. Porque eu quero que a pessoa tenha resultado. Então até brinco, com o mercado, a maioria, você vê lá pôster de águia, pôster de lobo, pôster de leão na parede, na venda. Agora na entrega é um gatinho, é um ratinho, só foge. A gente não. Se a pessoa comprou da gente e vê agressividade na venda, meu amigo, na entrega, espere o pior. Porque a gente vai fazer com que a pessoa tenha resultado a qualquer custo. E se não tiver, como acontece em todos os casos, ela chega de rabinho entre as pernas e faz: é porque eu não fiz o que vocês mandaram, né? Esse é um ponto que a mentoria, ela precisa... Ela depende muito mais do mentorado. Obviamente o mentor vai guiar e tudo mais, mas eu vejo a mentoria como uma forma de você acessar conexão, conhecimento e uma visão externa do seu negócio, que isso é extraordinário, né? Mas ela depende muito da ação da pessoa. Então não é uma... Por exemplo, não adianta nada a pessoa ter a mentoria com você ou comigo e a pessoa não colocar nada em prática. Eu falo: não, a gente vai ter que fazer isso e tal. Porra, ela tem uma lição de casa pra fazer também, Sim. sabe? Então, é a mesma situação. Eu só comecei esse canal porque eu tinha uma coach, que eu vou trazer ela aqui ainda, ela sabe disso. E eu só comecei porque ela falou pra mim: cara, você, na semana que vem, você tem que me dar o link do vídeo do YouTube. Porque eu era perfeccionista, falava: não, tem que fazer o vídeo perfeito, não sei o quê, e eu nunca fiz. E aí, ela me colocou essa lição de casa, eu fiz. Porque se eu não tivesse feito, nada teria acontecido. E aí eu poderia botar a culpa nela. É muito fácil colocar a culpa nos outros, né? Assim, assumir a responsabilidade do que não dá certo e tentar uma forma de melhorar. Cara, o primeiro passo pra você pra começar a dar bom, né? Então, depende muito da pessoa. Se a pessoa não faz, cara, não adianta. Não adianta, assim. Não... Mas eu vou defender os mentorados também. Eu vejo a pessoa falando assim: eu fiz uma entrega de arrombar, 6 horas de entrega, 5 horas de entrega. Eu digo assim: toda entrega de arrombar pra tu é de arrombar o cliente, porque ele vai ter que fazer o que tu falou em 5 horas. E às vezes existe uma fricção ali que foi passada, tipo um plano até pra a outra vida. Tipo assim, um plano pra 5 encarnações da pessoa, ela não consegue executar. Por quê? A métrica principal de entrega é fricção. Qual que é o nível de ranhurinhas que tu gerou? Às vezes uma missão que não foi feita já gera um efeito dominó para não fazer todas as outras. Dado isso, é importante que o mentor ele tenha uma linha tênue entre: tá, eu quero meter a marcha, eu quero meter a entrega aqui histórica, mas também lembra que a quantidade de missões que tu passar, a pessoa vai ter que fazer. Sim. Quando a pessoa entrava na mitologia no passado, o que é que eu fazia? Quer que eu faça o quê? Tipo assim, eu sou ágil na entrega. Ah, não, eu quero que tu faça meu posicionamento, tu acha o público que vai comprar, faça a oferta e a narrativa. Eu digo: tá, faço. Aí eu entreguei tudo numa call. 10 dias depois a mulher desapareceu. Por quê? Cada uma dessas variáveis de um negócio, ela é um divisor de águas. E quando eu entrego tudo ao mesmo tempo, é como se eu botasse vários pratos rodando. E aí gera uma fricção, tipo: será que a narrativa que ele me passou tá comunicando com o público e essa a pessoa se confunde. Parou. Então hoje quando a pessoa entra, eu olho, que a gente tem uma imersão chamada ponto de escala. O que eu olho? Tá, qual que é o ajustezinho, tipo assim, só pra dar uma atração nela pra... legalzinho, que legal. Então, antigamente eu dava umas coisas assim cabrosas pra impressionar. Hoje eu dou coisas impactantes pra que ela acelere. Porque é mais importante que ela saia do lugar e cresça muito rápido pro outro do que eu dê algo que parece importante. E até uma coisa que a gente conversou no começo, que é muito importante diferenciar o que é essencial e o que é incremental. Tá, aquilo é essencial para aquela pessoa naquele momento, você pode melhorar no futuro. Por quê? Tanto o nível de atribuição, você vai entender mais sobre o mentorado, qual que é o nível de execução, qual que é a velocidade daquele mentorado, como é que ele se porta, para você não assustá-lo. Então, ter um conhecimento ali de, às vezes, só testar, botar o pé na água, para ver quanto tempo vai demorar, é melhor.
Tem mentorado meu que se eu passar uma coisa pra ele, uma semana tá concluído. Tem um mentorado que eu vou passar e vai estar 2 meses ele ali devagarzinho, diligente, fazendo certinho, repetindo a mesma coisa. Então é importante também você como mentor colocar o pé na água pra tipo, Sim. tá, aqui vai. Mais do que isso ele não faz. Porque senão eu vejo muita gente que reclama do cliente e esquece dessa parte. Eu já dei uma bronca em muita gente por causa disso. Tanto que teve uma cliente que falou isso, eu falei assim, ó, fulana, essa entrega de arromba o aluno. Porque ele vai ter que fazer tudo isso. E por isso que ele desaparece depois ele não recompra. Sim. Esse é um ponto que é baby steps, né, cara? Tem que ser um negocinho assim muito... as primeiras entregas, principalmente, tem que ser um negócio simples, né? E aí depois você vai evoluindo, mas é uma boa dica, assim. E, cara, o que hoje você acha que teve, assim, um ponto da virada na mitologia? Teve algum momento que você falou assim, cara, isso aqui, agora a mitologia vai vingar mesmo. Teve algum momento, alguma situação específica que aconteceu? Sim, Júlio. Júlio foi a primeira vez que eu fiz na minha carreira, em 8 anos de carreira, mais de 100 mil reais no mês. E foi simplesmente porque a gente foi muito analítico com o processo. Então muitas vezes as pessoas não conseguem ter um resultado melhor porque elas não têm uma organização, por exemplo, das pessoas que elas já abordaram. Então ela não entende que o ciclo de compra muitas vezes são 3 meses. Então, fiz a oferta, não comprou, tchau. Não, você volta lá 3 meses, a pessoa vai comprar. Na maioria das vezes acontece isso. Então, Júlio, a gente coletou muitos resultados da nossa isca que a gente usa, né, que é o Lead Magnet, de atração de leads qualificados. Então, quando chegou julho, já estava tudo acumulado. A gente só puxou o dinheiro ali do caixa eletrônico, digamos assim. Sim. E a gente começou a replicar isso. A gente foi até um pouco, digamos que, irreverente, porque eu viajei para a Europa, deixei isso aí funcionando e não coloquei tanto ênfase. A gente teve um problema que precisou parar de rodar isso do dia para a noite e parou de trazer os leads que a gente estava acostumado. Aí, ciclos empresariais. Parou de fazer isso em julho, aí agosto, setembro, outubro. Não, julho, agosto, setembro. Agosto e setembro já não tinha aquele volume grande de leads. Aí, já impactou no faturamento. Aí eu fiz, eu já sei que fazer essa ferramenta de atração de desqualificados funciona. Agora eu vou fazer uma coisa que é um princípio do nosso negócio, que é o todo poderoso 10x. Não tem problema você fazer que não seja tão bom agora, mas da próxima vez que você fizer, certifique-se de ser 10 vezes melhor do que você fez agora. Mas sempre é 10 vezes melhor, mas a mentalidade. Então, a gente fez 10 vezes melhor do que a ferramenta anterior. Pegou lá o relatório proibido, né? Para mentores que escalam. Tá lá no link da bio, quem quiser. Inclusive, relatório proibido lá no link da bio. Você acessa, você baixa. 92 páginas, prontinha. Só de dados, tá bom? Para você escalar o passo a passo, os pilares da mentoria, só ver lá o relatório proibido. Voltando. Então, quando a gente fez esse relatório proibido, a gente não esperava o que ia acontecer. Tipo, a gente tinha uma expectativa porque a gente conseguiu em vários meses construiu 100 mil em julho. Então foi co-criado 100 mil. Só que agora vai fazer um mês. Não, fez 1 mês e 5 dias. São quase 200k com essa ferramenta. Sim. Aí eu digo, por quê? Lembra do que eu falei lá do processo de vendas? A partir do momento, quanto mais cedo eu impacto o meu lead, mais fácil é a minha call. Então aconteceu duas calls que eu digo assim, meu Deus, eu só quero isso pra minha vida a partir de agora. A pessoa entra e faz assim, Matheus, eu tô com umas dúvidas aqui que eu li no seu relatório, eu quero só confirmar contigo. Aí eu digo, tenho 9 perguntas, hein? Aí eu, manda logo 18. Aí eu, Matheus, uma mentoria, não sei, tal. Aí eu, o que é que tu tem pra mim? Eu quero. Eu digo, que fácil. Eu acostumado a ir pras ruas e fazer umas histórias malucas com essa mamata. Então, eu acredito que a virada é você, de fato, construir ferramentas escaláveis que elas trabalhem sem depender de você. Que aí é essa ferramenta de atração de leads qualificados que a gente tem. Então, qual que é o nosso plano? É multiplicar essas ferramentas. Porque se a gente é bom na entrega e a gente faz algo extremamente superior em ordens de magnitude do mercado, eu vou multiplicar isso, vou dizer, olha como a entrega da gente é boa. E resolver problemas venéreos das pessoas, que não se resolvem no mercado.
narrativa, o problema de como estruturar a mentoria da forma certa, como escalar, porque a maioria do mercado ensina a escalar para ficar preso na operação. A gente não, escalar bonito, escalar certo, escalar direito. Então, o ponto-chave, e isso eu me orgulho muito, que eu cantei essa bola em janeiro desse ano. Eu falei numa palestra, tá registrado, inclusive tá lá no YouTube, quem quiser ver Matheus Show. Vou deixar o link, tá, gente? Tudo que for falando eu vou deixar. Inclusive do relatório proibido eu posso deixar. Pode, deixa aí, vai ser bom. E aí quando eu fiz essa palestra e falei, pessoal, é de verdade. Eu não tô falando isso brincando, é uma intuição que eu tenho. Isso aqui é o segredo. Falei, quem fizer vai ter resultado. Que alguém fez? Obviamente que não fez, né? Na época lá do evento, o pessoal escuta aqui, o segredo é toda hora nos eventos. Sim. Porque hoje minha filosofia de trabalho, ela se assemelha muito com uma filosofia de investidor, ela é juros compostos. Então o que é que vai acontecendo? A gente vai multiplicar as ferramentas, ou seja, multiplica os leads. E aí Eric, que veio pela ferramenta de atração de lead qualificado número 1, agora ele tem a 2, a 3, a 4, que é sob demanda ali. Quer o que? Uma sobremesa? Você quer uma entradinha? Você quer o que, Eric? Tome aqui. E aí é a premissa de sempre impactar o lead e ajudar. Então a gente tem, em toda a nossa ferramenta de trabalho, ajudar a impactar o lead, o cliente, o potencial cliente, no momento que ele está. Então, por mais que ele não compre naquele momento, tá? Eu quero que ele cresça. Por quê? Qual a nossa missão no MOF? É constranger o mercado. Porque geralmente as pessoas entregam pouco, fazem um alarde para pouca coisa. E quando você vai ver, não tem nada. A gente, se você acredita que o que a gente divulga é muita coisa, imagina o que a gente não divulga que acontece, entendeu? Sim. Então, acho que essa ferramenta foi o top 1, assim, e que eu recomendo a todos, porque começar uma semana com a agenda cheia de leads qualificados, só dizendo assim, eu quero comprar, é lindo demais. É lindo demais, meu Deus do céu, sonho de criança. Exato, acho que eu tô trabalhando em algo parecido assim. Em breve você deve ver aqui no canal, tá, gente? Eu vou colocar na descrição de todos os vídeos também e tal, e vou tentar ser mais presente no Instagram também, pra conseguir colocar as coisas lá. E cara, quando que você descobriu que você tinha que ajudar mentores a escalar? Porque eu imagino que assim, trabalhando com isso, com digital de maneira geral, assim, são vários caminhos, e você comentou ali pra mim antes do elevador que você já fez tudo que tinha. Tudo Então assim, quando que você falou assim, cara, ajudar a mentora a escalar é o caminho pra mim? Ó, tem várias... O meu processo decisório, ele é bem complexo. Mas é porque a única coisa que tem valor inestimável e que depende unicamente do observador, fora a arte, é conhecimento. Então, conhecimento, ele é contextualizado. Tipo assim, se eu chegar, a gente foi lá embaixo por segurança do prédio e falar assim, olha, eu tenho uma mentoria de tecnologia, ele vai dizer, obrigado, mestre. Que massa aí, cara. Deixa eu saber quanto é que tá o jogo aqui do São Paulo, quem que foi campeão do Campeonato Brasileiro. Agora, se a gente vai num hub de tecnologia e fala disso, o cara já cresce o olho. Se eu falo disso para um cara que está começando já a startup dele, é uma coisa. Se eu falo disso para um cara que já tem uma empresa gigante, até um unicórnio que ele escuta que também é de tecnologia, que escala o processo dele, que organiza o processo dele, operacional, ele vai crescer o olho. Então, conhecimento é a única área, na minha visão, que tem esse potencial. Segundo que, para mim, não existe outra coisa que transforme tanto quanto conhecimento. Não existe. A habilidade que eu tenho, ela vem de qualquer coisa. Eu já vendi brigadeiro, eu já vendi cheirinho de carro, eu já toquei violão em praça, E o cheirinho de carro foi engraçado, porque eu vendi cheirinho de carro como cheirinho de guarda-roupa, cheirinho de carro, brinde para cliente. Eu queria até uma empresa disso aí, chamada Meu Cheiroso, para vender brinde. Pô, foi boa essa daí. Meu Cheiroso é bom. Pô, a galera ficava rindo, porque ainda tem o sotaque, né? Meu Cheiroso, aí o cara dizia. Aí ele ficava tirando onda comigo no Meu Cheiroso. Então... Só que, tipo assim, a pessoa vai lá, compra um shake, ou compra um whey, compra uma proteína. Se ela não faz a dieta certo, se ela não faz o treino certo, não tem pra onde correr. Sim. E o que vai fazer com que ela faça o treino certo é conhecimento. Então, a educação, ela é a via única de mudança permanente, né? Então, faço, primeira coisa é o que eu acredito, segunda coisa é valor inestimável, segunda coisa é a única via de transformação, e terceira coisa é ver qual que é o tipo de público que mais, aí volta pro contexto, né? Então, o povo de infoproduto geralmente quer deixar um curso lá e tchau. O povo de perpétuo quer deixar um curso lá e tchau. De qual que é o único público
que se eu fizer uns ajustes vai ser muito legal. Aí são os mentores que estão ali acompanhando, estão fazendo o processo acontecer, tem uma viabilidade maior da entrega. Então eu acabei escolhendo muito por causa desses motivos e também porque é muito mais fácil precificar os tickets, escalar essas coisas e também porque é muito positivo para a pessoa. A pessoa vende por 1.000 um conhecimento, do nada tá 10, pra ela é um presente. Eu não posso chegar e dizer assim, agora, esse monstro, eu criei uma narrativa pra ele, esse monstro vale 5.000. É um otário ou outro que vai pagar. Sim. Não tô dizendo que o processo de mentoria seja isso, mas é muito difícil abstrair um produto. Já um conhecimento, não. Então, foi isso um motivador do processo decisório. Legal. E hoje você não faz isso sozinho, né? Você tem pessoas que estão junto contigo para fazer isso. Graças a Deus. E como que você escolheu essas pessoas que estão do seu lado hoje, cara? Tá. Foi difícil, tá? Foi difícil, não difícil do jeito comum, mas foi difícil porque eu sempre fui muito orgulhoso com o meu negócio. Tipo assim, eu gosto de fazer tudo sozinho. E pelo meu perfil comportamental, isso é natural. Porque eu sou ágil fazendo as coisas. E eu tenho um perfil comportamental dominante. Então, tipo, me dá, eu faço, me dá, eu faço, me dá, eu faço. E muito rápido. Então, geralmente, qual que era o meu comportamento para ter sócio? Era, eu tenho sócio para fazer coisas que eu não quero. E aí era uma delargada mestre, né? Porque, financeiro, Deus me livre, vai. Planilha, eu prefiro um tiro, vai. E era assim que a gente fazia o processo. E aí o que acontecia? Eu botava um menino que era perdido na área, e eu tava lá, tacando bambu, vapor, parecendo uma locomotiva, a todo gás, e o cara aqui na planilha dele, depressivo, sem avançar. E como não era um cara de alta patente, quando ele vinha com sugestão, eu dizia, essa sugestão é uma merda. Tipo, de onde tu tirou isso? Então, eu tinha um sócio, eu gosto muito dele. Se tu estiver vendo isso, um beijo pra tu. Mas ele vinha com as ideias, tipo assim, cara, tu entra dentro de uma lixeira, tu sai gritando, você tem uma mentoria, eu digo. Eu faço, tu tá achando que eu sou quem? Pra fazer uma idiotice dessa. A gente teve até um cliente de coprodução que ele fazia essas coisas, velho. Aí eu dizia assim, cara, para de fazer isso, tá queimando teu filme. Então ele vinha com isso, era só tesoura, só tesoura, só tesoura, só tesoura. Então, isso me deixou traumatizado com sócio, né? Na minha carreira, bons sócios eu só tive 2. Que foi o primeiro de todos e o de agora, né? Que é o Otávio. Então, a sociedade contábil ela foi muito motivada por uma frustração de eu não quero fazer essa parte de gestão, eu não quero fazer isso. Então, a reunião da gente foi motivada porque a gente ia fazer um projeto juntos para uma empresa de medicina. Ia cobrar 100.000 para fazer esse projeto. Só que, tipo, quando eu olhei o escopo de 6 meses de trabalho, tudo que eu tinha que fazer, eu falei, mas tem que ser muito vadio para fazer tudo isso. Chegar lá no palco, ganhar um sonho de valsa, porque eu escalei para múltiplos 7 dígitos a empresa. Aí eu olhar para o Otávio olhar para mim e fazer assim, por que eu não fiz isso pela minha empresa? Tipo, tava aqui. É o mesmo processo. A gente vai ter que gerir gente, a gente vai ter que escalar o marketing, melhorar a produção de conteúdo, melhorar anúncios. Eu digo, pô, 100.000, se a gente for 2 mamão, a gente faz em 3 meses, 2 meses. Bora focar nisso. Então a sociedade começou desse ponto. Porque a gente já ia trabalhar juntos, só direcionou para aquilo. E graças a Deus foi a melhor decisão que eu tomei, porque partiu de um ponto que os dois são muito bons no que fazem. Então isso veio da sociedade. O meu gestor de tráfego, que é o Vinícius, foi porque eu tive muitos alunos dedicados na história, mas ele é o mais. Tipo assim, o mais já era coisa a dizer, Vini. Então, Vini, sábado à noite, não. Domingo de manhã, não. Entendeu? Tipo assim, dá uma segurada nas mensagens. Então ele compartilhava muita coisa do processo dele que estava acontecendo. E aí eu falei, tá, esse bicho é máquina. E uma coisa que eu aprendi é contratar por comportamento. Porque técnica se ensina. Então se o cara tem um comportamento diligente, tá ali certinho, eu só direciono pro lado certo. Eu falei assim, não, vou apostar nesse menino. Esse menino é bom. E ele acompanhou durante todo esse tempo. A gente já tá 1 ano juntos. Então o Vinícius, a Bia foi sem querer. Né? A Bia, que é a nossa vendedora, foi sem querer. Porque eu contratei uma pessoa que me abordou no Instagram. Que ela foi fazer abordagem de SDR, né? Aí, eu tenho um produto pra você. Eu digo, pô, se ela me abordou e eu quero que ela aborde outras pessoas, ela já fez comigo, então ela já sabe fazer isso. Sabe fazer. Só que, poxa, lembra que eu falei do comportamento? A menina é uma melancólica raiz. Aí eu falei, me fala mais sobre você. Aí ela, eu gosto de trabalhar. Mais o quê? Estudar. E fora isso, eu saio com meu namorado. Legal.
Pô, que massa. Entendi, né? Mas o quê? Mais nada. Aí eu fiz, caramba, eu vou botar essa pessoa pra ser minha social seller e fica conversando com meus leads. Ela não conversando nem comigo, cara. Aí eu fiquei preocupado. E essa pessoa entrou e aí ela tava tendo muita demanda nessa época e ela pegou muito cliente ao mesmo tempo. Ela falou, não vou dar conta, preciso te indicar pra outra pessoa. Caramba. Aí ela me indicou essa menina, que é a Beatriz. Aí eu entrei na call, aí eu falei assim, tá certo, Beatriz, quero entender um pouco mais sobre você, né? Porque meu processo de contratação, ele é muito o que a pessoa já fez. Que aí tem outra coisa, né? Já diria Jesus, por vossas obras os conhecereis. Deixa eu ver as obras antes de chegar aqui, né? Porque vamos ver se eu consigo treinar. Ah, não, porque eu trabalhava com terapia capilar, e aí era pra fazer cabelo, eu fui estudar isso e isso, e eu digo, tá bom, ela já tem um comportamento proativo. Tá, ela tem um comportamento de aprofundamento, ela quer ser boa naquilo que faz, ela não se contenta com a média. Legal. Então já tem resquícios de grandeza aqui. Aí eu fiz, tá, perfeito, Beatriz, que massa a sua história, o que é que tu gosta de fazer? Aí foi diferente, que ela aí já é influente barra sanguínea, né? Nossa, ela ficou 40 minutos falando, eu digo, tá, é ela mesmo. Que ela vai ficar falando com o povo direto no direct e gostando disso aí, eu digo, então tá tudo certo. Sim. Então essa foi a Beatriz, que foi pra parte de geração de oportunidades, de agendamentos. E a última que foi a mais difícil. Difícil não pela dificuldade da função, mas porque era a coisa mais vital pra mim, que era o suporte. Eu sempre fui muito xiita com o suporte dos meus clientes. E eu não queria contratar uma menina que tinha acabado de começar. Porque uma coisa é você fazer isso para um produto de R$27, que tá todo mundo nem aí. Outra coisa é você fazer para um produto de um altíssimo ticket. Aí eu, pô, quem que eu vou contratar? Quem que eu vou contratar? E eu fiz uma reunião com a Lana, que hoje é a nossa líder de experiência da empresa. E eu queria um suporte. E quando ela começou a falar tudo que ela fazia, eu fiz, pô, ela faz muito mais do que a gente espera. E aí começamos. E quando ela entrou foi um pouco chocante, por quê? Aí a questão de ser novinho, né? Ela olhou 2 novinhos e falou, esses 2 novinhos devem ser uma desorganização e uma greia. Aí ela fez, não, eles trabalham sérios, eles são bons no que fazem. E a gente foi só engajando a partir disso, né? Então, graças a Deus, os profissionais que eu tô envolvido são pessoas que eu passo muito tempo com eles, né? Eu tenho uma cautela legal de escolher para passar um bom tempo treinando, engajando. E a gente é bastante unido, né? Então acho que até uma analogia que eu ia botar no texto, mas não coube, no que eu fiz no Instagram, é como se fosse Michael Jordan em 88 ou 89. Tipo assim, passa a bola para Michael Jordan, ele resolve tudo. Só que quando ele foi jogar contra o Detroit Pistons na semifinal, quer dizer, na final de conferência, todo mundo só marcou Michael Jordan, porque ninguém sabe fazer mais nada, marca Michael Jordan e resolve. Então, Michael Jordan era o gargalo do Chicago Bulls. E aí, quando o Phil Jackson veio, mesmo com a campanha bem sucedida, ele falou, tira a bola dele, agora é o time que joga. E essa decisão de jogar junto com o time, em um dado momento que a pessoa estava precisando, eu assumi uma função de liderança, uma função de vamos jogar juntos, às vezes passar um lead meu, que era uma venda mais fácil para o meu sócio, para ele vender, para ele se motivar, foi o reflexo disso. Que é onde veio a dinastia do Chicago Bulls. Que é Michael Jordan passando a bola pra todo mundo. Quando alguém menos espera, o Michael Jordan faz. Toma lá, ele resolve. Ele resolve. Scottie Pippen, Dennis Rodman, Cartwright, Stephen Kerr. Ele resolve. Então quando eu comecei a fazer esse processo de jogar junto, mudou muito. Mas começou com a minha postura. Se não fosse com a minha postura, eu continuasse a querer ser Michael Jordan, pegar e fazer tudo, não ia dar certo. E foi difícil, porque machucou meu ego. Porque eu tava acostumado a fazer isso e também tinha aquela coisa de eu resolvo. Agora não, nós resolvemos, nós fazemos isso junto. Então, acho que esse documentário foi muito importante a última The Last Dance do Netflix, do Michael Jordan, pra esse fator. Legal. E cara, a gente tá vendo um monte de coisa de IA, né? A gente mudando um pouco de assunto aqui. A gente tá vendo muita coisa de IA e... Cara, como que você acha que isso está impactando tanto criação de conteúdo, quanto entregas, quanto, cara, as dores das pessoas, problemas, etc. Como que você está vendo isso hoje? Graças a Deus, porque eu gosto, não sei quem fala essa frase, é bem clichê, momento... Entrou num assunto que eu não tenho muita expertise, Sim. Eu vou ter que falar a frase clichê, né, que pra mim, acho que quanto mais o ser humano fazer coisas que são próprias da
da virtude de ser humano, né? Que é a criatividade, é a criação, melhor. Então, bota robô para trabalhar, pode botar. Ah, mas vai tirar mão de obra, mas aí bota só para fazer uma coisa melhor. Consegue. Um dos períodos que a humanidade mais avançou foi na época da Grécia. Obviamente que eram escravos na época, né? Que faziam todo o trabalho para as pessoas ficarem lá filosofando, fazendo coisa. Mas quanto mais a gente consegue empoderar as pessoas a ter a despertar esse potencial delas e delegar o que é para ser delegado, lindo. Porque, eu sou datilógrafo. E daí? Só tá apegado à identidade de ser um datilógrafo. Mas eu sou um advogado que eu arquivo o processo. E daí? Tipo assim, tu não é só isso. Então acho que muita da parte da frustração das pessoas com medo ou não de perder o emprego é porque a pessoa tem uma associação de quem ela é a partir do emprego. Então se ela tirar essa associação e ver o benefício que está por trás, a gente nunca vai ter medo de perder para IA. Na minha visão, obviamente, né? Então eu vejo ela como uma extrema aliada e quanto mais a gente conseguir automatizar essas coisas pequenas, mais sobra tempo para fazer o que importa, né? Que é ser humano. Então, até uma das coisas que eu vi essa semana, agora tem na C6 e na Nubank o Pix por voz, eu digo, que mamata. Meu Deus, que mamata. Eu lá no ChatGPT, e ChatGPT, tal, ele, tal. Eu digo, pô, que legal isso, hein? Que mamatinha gostosa essa. Então, eu sou do tipo assim, facilitou é lindo. Então, não vejo com maus olhos e também não acredito que vá resolver as coisas que são propriamente humanas, né? Ajuda muito. Então eu veria dessa forma por causa justamente do viés narrativo. Se eu começar a ver como negativo, eu vou começar a levar isso para a minha atitude diária, então prefiro ver como algo positivo e prudente e benéfico. Legal. E como que você vê até a evolução da mitologia ou da empresa de maneira geral explorando outras coisas? Por exemplo, vocês pensam em explorar e criar outros negócios, produtos, por exemplo, escaláveis, startups, softwares, etc? Tu fala como público, né? Expansão de público. Expansão de público e expansão do próprio negócio mesmo. Explorar, assim, sair um pouco do core hoje, talvez, e explorar questões mais adjacentes. Talvez sim, talvez não. Né? Tudo depende. Porque a gente precisa ver como é que vai se desenvolver o próximo ano. Uma das coisas que eu aprendi na minha carreira nesse último ano é o foco se paga. Né? Tipo, a gente vai muito mais rápido quando vai para um lugar só. Então, eu não tenho uma resposta propriamente precisa para isso, mas sim eu tenho um desejo de fazer outras fontes, principalmente que não dependam de mim. Um SaaS, eu tenho um desejo de fazer um SaaS. Uma coisa assim que eu tenho que olhar com muito cuidado se a gente vai fazer ou não, é viagem. Eu tenho vontade de fazer viagem com os mentorados por lugares do mundo. Porque eu vejo que o pessoal vai fazer um mastermind, vai fazer experiência e vai tipo pra dentro de uma sala na Itália. Se for pra dentro de uma sala, vai aqui pra Alphaville. Vamos lá pra fora, vamos ver o Coliseu, vamos ver o Fórum Romano e ali pegar aquela frequência legal, vivenciar. Então eu penso fazer isso, mas eu acho que tá nos planos, porém muito mais solto do que tipo, vamos fazer, de fato tem uma data e tem um planejamento assertivo pra isso. Entendi. Eu faço essa pergunta porque acho que é um dos pontos que o futuro do negócio é algo que a gente precisa olhar muito bem, né? Assim, é uma das coisas que eu até comentei ali, que a gente olha esses 4 fatores, né? De basicamente, cara, como é que o futuro do negócio está sendo pensado e como é que a gente desenha uma estratégia de inovação para que a gente realize isso sem deixar de mão o que está dando certo. Sim. Né? Então, quando a gente pensa em inovação, muita gente leva assim, e é uma das coisas que até motivou aqui o podcast, né? Porque inovação cara, ela é vista de várias formas por diferentes pessoas. Então, tem gente que, quando a gente fala inovação, a pessoa linka isso a P&D. Tem gente que linka inovação a marketing digital. Tem Sim. gente que linka inovação a tecnologia. Enfim, e na verdade, a inovação, ela não é nada disso. Né? Ela é tudo. Né? Então, no final das contas, ela é basicamente uma forma nova de você fazer alguma coisa e gerar valor para as pessoas, gerar valor para o negócio e tal. Então, quando a gente pensa em criar esse processo de inovação, é muito de, como é que a gente mantém o negócio funcionando hoje, o que está acontecendo, melhora a operação e tudo mais, com automações e tudo mais, e como é que a gente constrói o futuro da empresa, né, de uma maneira sustentável e começa a fazer até essas alocações de recursos e tal. Então, acho que esse é um dos pontos que
que vale trazer, porque isso é uma das coisas, inclusive, que eu falo na mentoria, tá, gente? Então, assim, a gente olha muito o negócio de hoje, mas a gente começa a construir muito o negócio do futuro também. E, cara, indo agora para outros temas aqui que eu separei e que eu acho que são pertinentes, porque quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de profissão e tudo mais, a gente naturalmente está falando da gente, né? E como você mesmo falou, as questões se retroalimentam, né? Então a gente tem a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, e no final a gente é um só, né? E uma das coisas que vale até trazer como uma curiosidade, né? O Matheus eu conheci na academia, revezando aparelho lá com ele, mas eu não lembro, acho que nem perguntei seu nome, nem você o meu, talvez. Sim. E aí, no dia seguinte, apareceu um anúncio, que era um anúncio da equação sagrada ali. Equação sagrada. E aí, cara, eu falei, porra, acho que eu conheço esse cara de algum lugar, mano. Aí eu fui lá e respondi, falei, pô, e aí, mano, a gente tava treinando ontem na academia e tal. E, cara, esse é um dos pontos que eu enxergo como algo muito positivo na minha vida, mas eu queria pegar a sua percepção, que é, cara, como que você enxerga o impacto, tipo, de atividade física, de outras atividades, hobbies e etc., Sim. na vida da pessoa, assim, cara. Tá. Legal. Eu comecei a jogar bola quando eu tinha 3 anos, né? Minha mãe me botou numa escolinha de futebol e desde lá não lembro um mês que eu deixei de fazer atividade física. Pra mim é vital. Porque acho que ela ensina o core da vida. Que é tipo assim, tá, tu vai fazer uma coisa que ela tem regras. E essas regras tu pode jogar esse jogo sozinho. E dentro de todo jogo existe competição e cooperação. Se tu competir fica mais fácil de crescer rápido. Mas também não é competir a qualquer custo, tem que cooperar. Então, eu chamo um cara pra me ajudar a fazer um pouco mais de séries. E aí é um exercício de humildade, porque tu não vai querer chamar o cara, porque tu faz sozinho, entendeu? Então, em todos os esportes existe esse paradigma de competição e cooperação e trabalho em equipe. Então, acredito que o esporte ele é uma metáfora para a vida, todos eles são metáforas para a vida, porque muito do meu trabalho hoje vem da diligência que envolve o processo de fazer um esporte. Porque quanto mais tu focar naquilo, em aspectos específicos e não gerais, como a gente comentou, focar em marketing. Marketing é muito grande. Mas se eu focar em uma musculatura específica do meu corpo, eu irei desenvolvê-la. Então, dentro da musculação, para mim, é essencial. Tanto porque eu trabalho muito com minha mente. Então, se não houver algo que me tire dela, que me traga para o corpo, que me traga uma concentração ali, uma presença, isso tem um impacto muito grande. Então, pra mim é vital. Tipo, não pode faltar. Não existe essa possibilidade. Até quando eu fui lá pra Itália, nossa, eu tava agoniado pra ir na academia. Lá em Veneza, me bota pra essa academia aí. E aí boto lá meus pesos, dou meus gritos. E os italianos ficam assustados. Eu digo assim, não vem reclamar não. Porque você tá botando 10 quilos no agachamento, tu não pode falar nada de mim não. 10 quilos eu nem deixo falar. Então pra mim é vital, sim. E eu recomendo a todos. Muitas vezes uma pessoa que ela não consegue vender é 100% a ver com atividade física, porque ela não tem tônus, tipo assim, ela não tem pressão. Ou a pessoa que ela não tem, ela é meio barrosa, tem uma personalidade barrosa, não enfrenta as coisas, porque tipo, ela não tem enfrentamento no dia dela. Ela enfrenta o quê? Nada. Então, atividade física é uma forma de criar microenfrentamentos. Em qualquer um dos esportes, corrida, tudo isso. Não sou um defensor venéreo de musculação. Eu gosto de musculação porque ela é monótona, ela é chata e parece muito com o trabalho que eu faço. Eu amo isso. Eu não tenho nada a criticar. Pra mim é o meu momento ali de concentração. Odeio crossfit, gritaria. Vai, você consegue. Odeio. Eu quero distância. Só quero que ninguém encha meu saco. Então, pra mim atividade física faça a que te faz bem. Mas não deixe de fazer. Porque depois a conta chega. Entendeu? Então você sentir aquela vivacidade, você sentir aquela vitalidade no dia a dia faz muita diferença. Faz, cara, faz. Eu sou meio que no mesmo estilo, assim. Fiquei alguns anos, eu me afastei um pouquinho mais de atividade física, mas é aquela coisa que, porra, ficava agoniado, né? Precisava, tipo, cara, preciso fazer, não tem como ficar sem fazer alguma coisa, porque é o período que, às vezes até no trajeto, né? Às vezes eu vou andando, e às vezes no trajeto eu já vou pensando em outras coisas, minha cabeça vai longe. Sim. E são coisas que, cara, se você tá ali só sentado, tentando arrumar a solução na tela, no computador, no celular,
ou em algum livro ali, tu fica doido. Então, assim, é importante você sair um pouco porque se abstrai e acho que tem uma questão muito de disciplina também, né? Então, por exemplo, a academia ou algum esporte, né? Quando a pessoa se dedica, fala muito sobre o quão disciplinada a pessoa é, né? E assim, a pessoa não pratica uma atividade física, fala que não tem tempo e etc. Mas, porra, tem tempo pra ficar fazendo um monte de outras coisas que não estão agregando, não estão cuidando da saúde e tudo mais. Cara, mostra muito sobre prioridade e disciplina, porque é isso, que você vai treinar, principalmente pra quem nunca treinou, né? Só vai e, cara, primeira semana você não vai ver resultado nenhum, segunda semana você não vai ver resultado nenhum, só dor, né? E aí é muito daquilo, pô, mas você tá trabalhando, né? E essa consistência vai fazer com que lá na frente você olhe pra trás e fale, porra, mudei. Você nem percebe, tanto que normalmente a gente vê muita diferença quando a gente pega uma foto de um antes e depois, que você pega uma foto de um ano atrás, compara com uma atual e você fala, porra, realmente, acho que mudou um pouco e tal. Porque no dia a dia você acaba não vendo essas micro vitórias, né? E, cara, você meio que acompanha podcast também, né? Eu imagino. Mas eu acho que você já compartilhou alguma coisa relacionada a isso. Tem algum que vocês recomendem, assim? Uma dica que você pode dar ou não? Não acompanho tanto podcast não, são mais pontuais. Acho que é o Chris Williamson, lá de fora, ele faz umas entrevistas legais. Porque eu sou mais, tipo assim, pegar um cara e consumir tudo desse cara até eu conseguir pensar como esse cara pensa, tipo, entender o mundo como ele entende, do que pular de filosofia em filosofia, entendeu? Porque eu vou ter que compreender aquela narrativa e trazer pra minha vida. Então, quanto mais eu aprofundo numa pessoa, mais eu consigo entender o processo de decisão dela. Hoje, meu negócio é pautado basicamente em ter aprofundado muito do conhecimento do Jordan Peterson, né? O pessoal vai falar Peterson, mas eu falo Peterson porque eu sou de Recife. Então, Jordan Peterson é uma coisa assim que se tu falar, eu preciso de tal coisa, eu vou dizer esse vídeo, vê esse aqui. Essa parte do livro, essa daqui. Tanto que eu tava num evento quinta-feira passada e o pessoal falou assim, aí botou uma foto do Alex Hormozzi, que eu amo Alex Hormozzi. Aí eu, eita, o mestre! Aí a menina voltou, você conhece esse cara? Eu digo o que você faz, a sua necessidade, eu faço uma trilha personalizada de vídeos pra você. Porque eu vi tanto, mais tanto, que eu já sei pra onde vai. E o outro empreendedor, que é um australiano, Cenoves australiano, mas é o Cenovens, né? Então são esses três, assim. E o Sabre Sub, acho que esses quatro, e um brasileiro, que é o professor Diego Reis, que mudou muito minha vida também. Então, esses daqui. E aí vai ter um momento que vai se abrir uma nova área da minha vida que eu não tenho domínio sobre ela. Aí é onde eu vou procurar quem tem domínio sobre isso. Então, eu sempre busco os dominadores daquela área para encurtar o caminho e pegar aquele modelo mental. Legal. E eu acompanho ali, às vezes você participa de mastermind, né, evento e tal. Como que isso te ajuda, assim, cara? O mastermind é o maior assalto que existe da vida. Porque você compra frequência. A gente não tem noção do que é comprar uma frequência. Porque vamos supor, tu tá um mastermind de tecnologia com o Sam Altman. Ele precificou a frequência dele. É tipo assim, olha, pra tu chegar perto de mim custa isso. Pra tu acessar tudo essa frequência que eu tenho. Aí tu faz, peraí, o Sam Altman, bilionário, tá cobrando $40 mil pra acessar a frequência do bilhão. Tá de graça. Então as pessoas não conseguem visualizar isso. Então quando eu penso em entrar no mastermind, né, eu já tive em 2 masterminds, eu olho e faço. Quanto é que ele quer cobrar por essa frequência aí? 7 dígitos, tá querendo me cobrar? Na época foi 20 mil. Pô, 20 mil é pedradinha, hein? Aí eu, toma, 20. E aí comprei aquela frequência pra minha vida. Porque uma das coisas mais importantes do mastermind é você cansar sua imaginação da nova realidade. Ou seja, se eu chego hoje e digo assim, eu cobro 50 mil na mentoria, tu vai dizer, Jesus, que pancada. Aí eu tô lá no mastermind e o cara fala assim, eu lembro até hoje, pessoal, pô, tô tão triste aqui, né, o lançamento deu ruim aí, foi só 4 milhões, eu digo, oi? Só 4 milhões? Tá bom. Aí tava no almoço e falou assim, pô, cara, 600 mil só nas primeiras 2 horas. Tá, não sei como é que vai ser esse resultado. Pô, 600 mil investindo 30. Tá bom. E aí você começa a ver aquela realidade tão repetida. Aí você olha pra sua realidade e você vê um deslocamento. Você faz, peraí.
Aí você burla o sistema. Aí por isso que eu falei que é o assalto, porque você faz. Não pode ser assim. A minha realidade tem que ser parecida com a dessas pessoas. Então, existe um senso de pertencimento. Você quer pertencer. Isso não tem como burlar. Você vai querer pertencer. Se você entende isso e faz com consciência, você quer pertencer a um lugar que já faz sentido pra você. Então, é uma forma de você reeducar a sua imaginação pra estar ali com aquelas pessoas e se reacostumar com aquilo dali. Então, sempre quando eu quero comprar uma frequência de alguém, eu compro um mastermind, eu compro uma mentoria daquela pessoa pra abrir a porta pra aquilo entrar. Então, eu tenho um mentor que o nome dele é Matheus Matuta. Eu entrei na call com ele e falou, o preço da frequência é esse. Obviamente ele não falou essa frase ridícula, né? Que eu tô falando agora. Mas ele falou, o preço é esse. Aí eu virei pro Otávio e fiz, ei Otávio, que é meu sócio, né? Pô, Otávio, esse é o preço da frequência. A gente tá precisando dessa frequência hoje. E aí comprou. Né? Graças a Deus a gente acabou se tornando amigo, né? Saindo pra jantar junto, saindo pra fazer ocasião junto, mas isso foi um bônus. Porém, quando eu abro a porta pra alguém que já tem 8 anos naquilo e paga um valor, aquilo entra muito mais fácil na minha vida. Então, sempre quando eu quero avançar muito rápido, eu compro uma frequência naquele aspecto. Boa. Mas eu imagino que nem sempre você gastou esse dinheiro e se sentiu que valeu a pena, né? Agora, falando de masterminds, eventos, cursos ou qualquer outra coisa, qual que foi o dinheiro mais mal gasto que você teve, cara? Pedrada essa daí, hein? Foi em agosto desse ano. Eu sempre fui bom com investimento, tá? Sempre fui bom com investimento. Porque eu não caio muito em historinha, não. Por saber de narrativa, eu digo, isso é meio falacioso. Essa pessoa não faz muito sentido o que ela tá me explicando, não. Não tá certo. Exato. É tipo assim, tá, não faz sentido o que essa pessoa tá falando, mas tá bem. Mas esse ano, eu fiz uma delegação meio estranha, né? Eu contratei uma pessoa pra cuidar do conteúdo da minha empresa. E não foi o que eu esperava. Então foi um alto custo. E também, mas isso foi importante em outro aspecto. Em uma empresa para cuidar da parte de inteligência artificial, que até a gente comentou sobre isso. E também não deu o resultado esperado. Então foi um altíssimo custo, né, que comprometeu bastante meu caixa. Mas hoje eu entendo a função disso. Mas se eu fosse classificar nesse tempo todo de carreira, frustrações que eu tive, talvez essas duas, assim, que foram muito marcantes. O resto foram menores. Seria mais isso. Eu sou muito chato. Hoje eu sou muito chato pra investir em curso. Muito chato. Eu sou o cara do gratuito até o talo. Sim. É que tem muita coisa gratuita, né, cara? A gente às vezes nem presta atenção, mas se você abrir o YouTube, porra, tem conteúdo pra caramba. Sim, né? sim. Você aprende muita coisa. Tem que saber buscar, né? E, cara, você falou um pouco de algumas inspirações aí pra você no digital e tal. Você falou de algumas inspirações que você tem. Mas e fora do digital, cara? Quem que é inspiração pra você de vídeo, alguma coisa assim? Essa pergunta sempre gera uma polêmica, mas eu gosto de... Eu tenho uma coisa assim com pessoas que fizeram coisas grandes. Tipo assim, pessoas que deram a vida dela em troca de coisas grandes. Isso me impacta muito, mais do que família. Não sei porquê, sempre foi isso. Teve um cara, isso é bem desconhecido, eu ia pro mais clichê, mas eu vou pro desconhecido, que ele é acho que ele é da Hungria, chamado Laszlo Polgár, que era um professor, né? E ele tem uma premissa de que é possível formar gênios. Essa era a premissa dele. Aí o que é que ele fez? Ele não tinha mulher pra, tipo, vamos ter um filho e vamos formar um gênio. Aí o que é que ele fez? Ele escreveu uma carta pra 300 mulheres da Hungria, tipo assim, fulana, eu tenho um experimento aqui, eu preciso que tu seja minha esposa pra ter um filho e ele ser gênio, tá bom? Aí ele mandou. Aí uma doida respondeu. E falou, vamos casar, vamos ver onde vai dar. E esse era o acordo. E ele queria mensurar onde é que ia ser a genialidade da pessoa. Ia ser numa área de matemática, ia ser, tipo assim, numa expressão musical. Ele fez, não, qual que é a genialidade metrificável? E ele foi pro xadrez. E ele teve 3 filhas. Cada uma das filhas dele foi, tipo assim, top 25 do mundo. Sendo uma delas foi a melhor jogadora da história do xadrez. Então, no livro dele, ele descreve como é que ele faz isso. Cada um desses passos. Mas ele teve que dar em troca algo, né? Até o momento nerd de hoje, do Full Metal Alchemist. Fazer uma troca equivalente, tipo assim, algo que é muito valioso pra ele, em detrimento de alguma coisa que ele quer. Então, toda pessoa, né? Atletas que fazem isso me inspiram muito. Personalidades que fazem isso, como esse professor fez isso.
assim, se eu for botar uma das pessoas top 1, assim, que me inspiram... Aí tem um clichêzinho, né? Jesus. Tem o seu clichêzinho, mas não vou no clichêzinho, não. O pessoal já sabe de Jesus, né? Então, tá ok. Mas tem um que, pra mim, ele é brabo. Alexandre o Grande. O bicho era brabo. E, tipo assim, se a gente for fazer um podcast só sobre Alexandre o Grande, tem assunto. Não, tem. Tem assunto. E ele era um cara que, por mais que ele fosse da realeza, ele era muito humilde. Ele teve muitos episódios, um que me marcou muito, que tava no deserto, não lembro qual foi o deserto que ele tava, que tava todo mundo com sede. Um cara foi lá, pegou lá no laguinho que tinha, no pocinho que tinha, fez, toma aqui. Ele fez, essa água tem pra todos? Não. E descartou, fez assim, se não tem pra todos, não tem pra mim. Então tem um discurso dele no YouTube, que é o discurso de Opus, que é ele falando, tipo assim, vocês estão reclamando que vocês estão cansados, mas aí ele, tipo, tira a túnica assim, faz, ó, meu corpo, pra onde você olha tem cicatriz. Por quê? Por causa de vocês. Eu sempre tô na frente, eu não tô atrás, tipo assim, vai lá galera, tô aqui. Quero que o pai dele fazia, Filipe II. Ele ia pra cima e fazia as coisas. Ele era até intrépido com isso, tipo, vai pra cima, faz um negócio. E por causa dele, que acho que esse traço em particular me chama muita atenção, que é o fato dele ter dominado os lugares e não tirado a cultura do lugar. Entendeu? Então ele ia pra Macedônia, ele ia pra Babilônia, tá, aqui tem um deus do carneiro, não sei das quantas. Deixa o deus do carneiro aí certinho. Vai ter uma cerimônia? Não, vamos lá, bora deus do carneiro, bora carneiro, carneiro. Então acho isso muito bonito dele. E foi por causa disso, dessa expansão da Alexandria, que a cultura helênica se espalhou por toda a Europa e Ásia. E se não fosse o espalhar da cultura helênica, não ia existir Roma. Se não existisse Roma, não ia existir a história da Bíblia. Jesus. Então, teve uma influência direta de Alexandre o Grande. Porque se ele saísse implantando a cultura macedônica, não ia ter nada. Isso só tem Macedônia. Então, esse pensamento de dominar sem, tipo assim, sem implantar, mas expandindo o conhecimento, expandindo as visões, pra mim é muito valioso e me inspira muito. Legal, cara. Eu acho que realmente é uma figura que eu não estudava tanto, mas eu venho estudando um pouquinho, até por conta de estoicismo e tal. Tem algumas coisas Marco Aurélio e tal, que eu acabo esbarrando em algumas coisas de Alexandre o Grande, de Marco Aurélio, Sêneca, enfim, tem algumas outras coisas que vão aparecendo. E, cara, agora perguntinhas finais aqui que eu normalmente faço pra todo mundo. Tem algum livro que você recomenda? Tá, essa pergunta é pior que tem, porque eu sou um cara que eu gosto muito de consumir coisa. Então, se a pessoa fala assim, eu quero um livro, eu digo, pra quê, pra quem, em qual contexto? Não, mas um livro que você fala assim, cara, esse livro aqui é um puta de um livro. Assim, não precisa ser um livro técnico. Aí tem que combar, né? Tem combo. A pessoa já é mais macaco velho e ela quer se surpreender com a leitura profunda. Ela vai de Escola dos Deuses. Dá um susto esse livro. Tem que ter estômago. Mas não começaria por ele. Aí tem a Tríplice Coroa aqui, né? Que muita gente tá me perguntando sobre o livro, eu passo a Tríplice Coroa. Que é Hábitos Atômicos. Ridículo. Esse livro é ridículo de simples. É tipo assim, eu li muita coisa sobre hábitos. E pra mim, se eu pudesse, você pode jogar tudo fora só pra ler esse. Jogo sem pensar duas vezes. Porque ele é muito simples, o sistema dele. E aí é muito fácil de aplicar. Então, é muito legal. Então, o Hábitos Atômicos, o Trabalho 4 Horas, com uma filosofia de vida mesmo. Tipo assim, faz o teu trabalho trabalhar por ti, não se mata nisso. Mudou muito minha vida e foi recente isso. E o terceiro seria A Personalidade Humana Baseada em 3 Pessoas, do professor Diego Reis, que esse é novo também. Então, 3 livros que eu li esse ano. Tem muitos outros, mas esses, se eu fosse botar, tipo assim, coroar, dar uma medalha de ouro, é o Personalidade Humana nas 3 Pessoas. Legal. Porque ele é um filtro legal pra você interpretar a vida. E depois de, 8 anos estudando psicologia, a mesma coisa, se eu pudesse jogar tudo fora pra ficar com esse livro, eu jogaria. Porque ele é muito simples. Então, hoje eu tenho buscado coisas simples que tenham altíssimo impacto e não coisas complexas que deixam a gente ali numa ruminação de pensamento. Sim. Muito bom. Vou deixar o link de todos aqui na descrição, tá, gente? Então, vale conferir também. Cara, essa daqui é profunda. Qual que foi a decisão mais importante da sua vida, cara?
Decisão mais importante da minha vida. Eu vou dar uma resposta merda e depois uma boa. Acho que a resposta merda é tipo assim, seguir todos os dias, entendeu? Teve uma coisa que eu gosto muito de ir pra cerimônia de ayahuasca. E teve uma coisa que eu vi na cerimônia que eu digo, é exatamente isso. Que foi tipo assim, o filme não tem muita diferença do ensaio. O ensaio não tem muita diferença do filme. O que é um filme? O filme é um ensaio filmado. É o que decide, tá, esse ensaio foi tão bom que vamos filmar. Então se eu começo a ensaiar aquilo que eu quero, eventualmente aquilo vai ser um filme uma hora. Então acho que a decisão de vivenciar o filme e ter clareza disso é uma decisão difícil. E que se a gente tem consciência disso, faz, eu quero aquilo ali. E acredito que a decisão mais importante e mais difícil é, eu vou fazer do meu jeito. Assim, eu sei o que eu tô fazendo. Entendeu? Então toda vez que eu tentei fazer do jeito de outra pessoa, foi ruim. Então eu busco seguir minha intuição para fazer as coisas e ter base para fazer isso. Não fazer loucadamente, como eu já fiz, hoje com base. E cara, tem alguma dica que você daria para qualquer profissional, mentor, pessoa? Se você pudesse deixar uma mensagem, vou roubar essa do Tim Ferriss, que ele fala, se você pudesse colocar num outdoor, uma mensagem lá para 1 bilhão de pessoas, qual que seria essa mensagem? Impacto é a coisa mais importante de todas. Às vezes você quer fazer muita coisa e é muita coisa ruim, fraca. Então, nem sempre a gente vai ter um volume de coisas que a gente consegue fazer e nem a qualidade, né, que eu trouxe, mas sim o impacto. A gente for ver o Hobbit e o Senhor dos Anéis, o cara passou, sei lá, o Tolkien passou anos escrevendo aquilo. E nem produziu muito mais coisa, mas aquilo foi muito marcante. Já tem produtores que eles vão fazer múltiplos filmes. Você vai pegar um Kubrick, né, Stanley Kubrick. O cara fez muito filme animal, de várias indústrias diferentes. Mas a substância vital é o impacto. Tá, o que é que eu quero produzir para o mundo? O que é que eu quero deixar aqui para o mundo? Então a pessoa fala de legado, mas por trás de um legado tem um impacto. Então se eu sei disso e o foco no impacto, o impacto ele é a base da escala. Então sempre quando eu estou olhando para um negócio, eu vou ver qual parte não está sendo impactante e aí eu vou refinar aquilo. Então o impacto acima de tudo e a clareza do impacto que você quer. Porque se você vai fazendo isso, aí ensaio e filme, né? Você vai chegar lá, eventualmente. É só você encontrar os meios para isso. Então eu colocarei isso como pra mim a coisa mais importante. Boa. Cara, tem alguma coisa que eu esqueci, mano? Que a gente não passou. Assim, última frase, que eu acho que ela é importante, é não subestime a importância do caos na nossa vida. E não dá pra cuidar de todos os caos, né? Tem uma frase que o Elon Musk fala, que ele fala... Quer dizer, várias pessoas falam essa frase. Entropia é o último chefe. Ou seja... A vida só tende a se deteriorar, a vida só tende a morrer, então você vai escolher o que você vai preservar. E escalar isso na sua vida, né? Escalar não é um princípio de negócio, é um princípio vital. Então isso pra mim é muito importante também. E acho que deve ser falado. Boa. Bom, eu vou fazer a última pergunta aqui, que é onde que as pessoas podem te achar. Pode deixar no Instagram, Matheus Uchoa MF, pode deixar no YouTube, Matheus Uchoa. Se quiser deixar no WhatsApp também pode deixar. Deixa manda o... Eu vou pegar os links. A gente é bem atento no Instagram, então tá tudo certo. Eu vou deixar todos os links, tá, gente, aqui na descrição do vídeo, dos livros, de Relatório Proibido, da minha mentoria, da mentoria da mitologia. Basicamente tudo que a gente conversar, que tiver link, eu vou me atentar. E se tiver faltando alguma coisa, escreve aqui também, me avisa. Se tiver alguma pergunta a mais aí pro Matheus, depois eu faço algum outro vídeo, sei lá, a gente vai compartilhando de alguma forma. Mais uma coisa, né, importante. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, né? E outra, assim, se você assistiu e tirou alguma coisa de boa, compartilha, né, com outras pessoas, porque isso daqui também pode ajudar outras pessoas também, que esse papo aqui foi bom pra caramba. Passou o tempo aqui que não deu nem pra ver. Né? Quantas horas foi? Cara, eu acho que deu umas 2 horas. Foi bastante tempo, assim. Então, assim, mas foi muito bom. A gente conseguiu extrair muita coisa boa. Tem vários pontos aqui que dariam aulas, né? Enfim, conteúdos aí que muita gente acaba vendendo, né? Estrutura um pouquinho melhor ali, depois vende isso. Então, cara, se inscreve no canal. Espero que você tenha curtido. Deixe seu comentário aqui, fala se gostou, se já conhecia o trabalho do Matheus, se tem alguma coisa que você quer saber. E valeu!